Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 12 Capítulo 6 Ageiron. Uma grande cidade se espalha à sua frente depois de escapar da caverna de lava. Esta é a antiga cidade do submundo onde os Baran costumavam florescer, Ageiron. O clã Baran, amante da natureza e da paz, construiu a bela cidade ao redor do mundo, a árvore Yuzuria. Mas agora era governado pelos Nakujo e a antiga beleza de Ageiron não podia mais ser encontrada. A cidade inteira está coberta de aço enferrujado e pedras cinzentas. A árvore do mundo Yuzuria fica no coração da cidade, deixando escapar uma atmosfera sombria. Conhecimento do explorador. Bônus de descoberta de cidade escondida. Pontos de habilidade. 20. Finalmente chegamos. Ark olhou para a cidade distante. A caverna de lava era como um túnel atravessando as montanhas do norte. Depois de passar pela saída com muita dificuldade, conseguiram passar imediatamente para o lado oposto das montanhas do norte. Felizmente os Nakujo não ocuparam todas as partes do norte. Depois de passar pelas montanhas do norte, eles conseguiram encontrar Ageiron, que era o seu destino. Quando o grupo de Ark começou a se mover para o norte, ele percebeu algo estranho. Bezeltil disse que as florestas do norte eram um lugar lindo e exuberante. Mas o norte era na verdade mais árido que o sul. Quase em toda parte havia um deserto coberto de areia grossa, com a aparição ocasional de matas secas. Essa é a influência da árvore do mundo? Ark lembrou que Bona havia decifrado no pergaminho. O pergaminho afirmava que o submundo era inicialmente um lugar abundante, independentemente do norte ou do sul. Quando a árvore do mundo ficou privada de seu poder, o sul, que estava mais distante dela, começou a ficar estéril. Esta foi a razão pela qual os Nakujo invadiram o norte e ocuparam Ageiron. No entanto, a árvore do mundo foi privada do seu poder durante 100 anos. Além disso, os Nakujo mataram indiscriminadamente as florestas para construir suas guarnições e o norte ficou devastado. Por outro lado, o entusiasmo dos Baran pela natureza transformou o sul num ambiente melhor. A situação está invertendo a razão pela qual os Nakujo querem conquistar o sul novamente? Esta foi uma cena que mostrou claramente a importância de proteger o meio ambiente. Embora agora soubesse todos os motivos dos Nakujo, ele ainda se ressentia deles. De qualquer forma, Ageiron era uma cidade maior do que ele pensava. Era como um castelo medieval com várias camadas de muralhas espalhadas de forma circular, com vários edifícios na região entre as muralhas. E o coração da cidade era a imponente árvore mundial Yuzuria, que se estendia para tocar o céu. É claro que havia mudado para uma árvore morta e retorcida com galhos enrugados. Temos que atravessar a cidade para reviver Yuzuria? O grupo suspirou naturalmente ao ver o grande número de Nakujo fervilhando em Ageiron. Atualmente eles tinham apenas 8 pessoas que eram Ark, Shambhala, Lariete, Bulkun, Deokdai, Jaktung, Taza e Apsab. Mas o propósito de Ark era restaurar Yuzuria, então não havia razão para lutar contra todos os Nakujo em Ageiron. Ele teve que passar despercebido pelo inimigo até chegar a Yuzuria. Não seria fácil se fossem usuários como Joel, mas os oponentes fossem NPCs. Era como um antigo estilo de jogo popular entre os usuários, Jikbo, um método de controlar o jogo, mas não lutar contra monstros e apenas enfrentar chefes, onde o uso das habilidades apropriadas aumentaria as chances a seu favor. É por isso que escolhi uma variedade de profissões. Todos, por favor, comam isso por enquanto. Durante uma pausa, Ark criou vários tipos de culinária e os organizou como um buffet. Eram pratos de luxo feitos generosamente com muitos ingredientes. Ah, é bom viajar com você em momentos como este. O grupo estava cansado da caverna de lava e rapidamente limpou o buffet. Nesse ínterim, Ark recolheu o equipamento do grupo e o consertou. Foi realmente um serviço que o sangrou, mas nesta situação ele teve que fazer todo o possível para aumentar a força do partido. Os bufos de Lariete também aumentaram consideravelmente as estatísticas do grupo. Lista de efeitos secundários. Janela de informações dos efeitos secundários aplicados. Asterisco efeitos alimentares. Bebida energética é tuntum assado passado doce e azedo salada de ervas, tempura de camarão. Estatísticas totais aumentadas pelos efeitos alimentares. Força mais 45, vigor mais 24, agilidade mais 30, inteligência mais 5. Asterisco efeitos de bônus. Respiração da tempestade, velocidade de ataque mais 10%. Duração, 30 minutos. Concentração do guerreiro, chance de acerto crítico mais 20%, duração, 30 minutos. Espírito do herói, poder de ataque mais 10%, duração, 1 hora. Asterisco efeito de habilidades especiais. Manutenção da lâmina, ataque de espada mais 3%. Duração, 1 hora. Lavanderia intermediária, defesa mais 7%, duração, 4 horas. Se o Cavaleiro da Inocência se tornar o líder, a defesa e o ataque do grupo aumentarão em 7%. Asterisco efeitos do Tunic atualmente tomando. Sipjeon de Botan, nota, tipo de sopa de ervas coreana, força mais 1, vigor mais 1, duração, 18º dia. Ler os efeitos combinados foi realmente incrível. Atualmente, os pratos da culinária de sobrevivência do Ark podem ser comparados aos efeitos da melhor culinária. Mas com todas as coisas boas, sempre havia uma desvantagem. Se não houvesse pratos repetidos, era possível comer 10 tipos diferentes de comida a cada um. Também foi sujeito a uma limitação. Saciedade. Se a saciedade atingisse 100%, eles não poderiam comer mais pratos. Mesmo que a duração de um prato acabasse, se sua saciedade estivesse completa, ele não seria capaz de comer outro tipo. Portanto, ele não podia cozinhar excessivamente e seus ingredientes se acumulavam. Esta foi a principal desvantagem do survival cooking. O efeito dos pratos nas estatísticas foi melhor, mas o aumento dos efeitos também aumentou a quantidade de saciedade.
Alguns pratos tiveram saciedade superior a 30%. Graças a isso, apenas 3 a 5 pratos da melhor qualidade poderiam ser consumidos ao mesmo tempo. Embora a saciedade e os efeitos sejam altamente eficazes, alguns dos ingredientes são bastante difíceis de obter. Ark olhou para os poucos ingredientes preciosos que lhe restavam e estalou a língua. Esses pratos valem pelo menos 2 ouros. Nesta situação, Ark não teve tempo para se preocupar com o gasto da refeição. De qualquer forma, graças à sua culinária, as estatísticas do corpo de ataque especial aumentaram bastante. Mas isso foi tudo? Usar Blade Maintenance e Laundry Intermediário também aumentou seu ataque e defesa. Assim como um ladrão, Ark aprendeu habilidades especiais que colocaram seus buffos em um nível semelhante ao de Lariete. Shambhala verificou a janela de efeitos secundários e murmurou com voz atônita. O que na Terra? É a primeira vez que vejo um personagem tão confuso como você. Eu também me pergunto sobre minha identidade. Ark respondeu com um sorriso. Assim que terminou a manutenção do corpo, eles desceram a colina e se aproximaram de Ageiron. Eles haviam deixado os Kirais enquanto se aproximavam. Se eles se aproximassem de Ageiron nos raios do céu, então seria instantaneamente uma colmeia. A partir daqui foi a hora da infiltração. Eles prestavam atenção e se escondiam quando necessário. A questão é como chegar à árvore do mundo sem ser detectado. Shambhala olhou para Ageiron com uma expressão frustrada. Ageiron era o quartel-general dos Nakujuk. Assim como as bactérias proliferavam, havia um grande número de Nakujuk. Embora fossem moradores da cidade, 70% deles eram guerreiros. O céu já estava escurecendo e as bordas da lua cheia podiam ser vistas no céu. Embora Ark, Shambhala e Yapsab, que mudaram sua profissão para Guardian igual Scout, pudessem usar Stealth, não era algo que pudesse ser usado indefinidamente. O tempo de duração foi de 20 minutos, então não havia garantia de que ele conseguiria passar despercebido. Uhul, é hora de mostrar nossas habilidades. Os membros da reabilitação sorriram e se aproximaram da frente. Sim, entre furtivamente em Ageiron e determine os itens mais comuns. Yapsab usou Stealth para percorrer Ageiron e depois retornou para Taza. Então ele desenhou grosseiramente no chão e explicou. É o barril. Parecem barris para armazenar vinho. Eles estavam espalhados por toda parte. Um barril? Bom. Taza assentiu e tirou vários pedaços de madeira e ferramentas de sua bolsa. Então ele serrou a madeira e martelou até criar 8 barris. Agora todos, por favor, entrem no barril. Ark colocou o barril de vinho e uma mensagem apareceu instantaneamente. O barril de vinho do Nakujuk foi reproduzido usando o clone. Ao usar utensílios domésticos para imitar forças OX, é aplicado um efeito de camuflagem. Uma vez aplicada a camuflagem, você não suspeitará de forças OX. Se o adversário demonstrar interesse em você, o risco aumentará. O risco aumentará se você demonstrar certos comportamentos suspeitos em determinadas situações. Risco atual, 0%. Taza tinha a habilidade falsificação que ele usou no passado. Depois de mudar para Guardian igual Engineer, ele conseguiu aprender a habilidade clone. Feng Shui. Depois que Jack Tung disse isso, uma janela de informações apareceu novamente. O efeito do Feng Shui é aplicado na festa. Feng Shui é a habilidade única do guardião igual estrategista. O uso do Feng Shui aumentará a resistência a todos os efeitos ambientais e do terreno. Atacar um inimigo de um lugar alto aumentará seu dano, enquanto atacar de um lugar mais baixo o reduzirá pela metade. Além disso, se você esconder seu corpo na escuridão, as chances de ser notado por um inimigo diminuirão. Diminua a probabilidade do inimigo suspeitar de você em 30%. A combinação de profissões é tão boa quanto o esperado. Ark mais uma vez admirou a variedade de habilidades no novo mundo, mas Ark também não ficou para trás quando se tratava de habilidades estranhas. Agora é minha vez. Dedrick, modo de vigilância por satélite. Ok. Dedrick flutuou 100 metros no ar ao comando de Ark e olhou em volta. Na frente, há uma torre de vigia à esquerda e à direita. Um vigia em cada torre. Isso não pode ser ignorado. E há patrulhas Nakujuk vagando pelos prédios e becos, cada uma com 50 metros de distância, movendo-se no sentido horário. A informação que Dedrick transmitiu foi exibida como pontos vermelhos no mapa de Ark. Esta foi uma nova habilidade que Dedrick aprendeu durante a guerra de Nakujuk. Seu animal de estimação Dedrick aprendeu uma nova habilidade. Modo de vigilância por satélite, iniciante, características da espécie. Você pode observar o terreno por 50 metros e os movimentos do inimigo em uma área de 100 metros. Quando a proficiência da habilidade aumenta, é possível explorar ainda mais. As informações transmitidas pela sua convocação também serão exibidas no mapa. No entanto, uma vez ativada, a habilidade consumirá 5 de mana a cada 10 segundos. Informações sobre terreno, NPCs e usuários serão mostradas no minimapa. Assim, Dedrick foi consistentemente forçado a usar o modo de vigilância por satélite. Embora Ageiron não fosse uma cidade enorme, ainda não era fácil entender os intrincados becos da cidade, mesmo com a visão limitada do barril. Além disso, havia uma grande probabilidade de os Nakujuk perceberem os barris quando eles se movimentavam. Eles precisavam compreender o terreno e os movimentos do inimigo. Esse era o objetivo principal do modo de vigilância por satélite. Agora vamos entrar furtivamente em território inimigo. Os 8 barris avançaram em direção a Ageiron. Faça. Parar. Uma patrulha está se aproximando da esquina. Ark sussurrou em voz baixa antes de entrar em Ageiron. O corpo de ataque especial parou de se mover e prendeu a respiração dentro do barril. Depois de alguns segundos, 10 Nakujuk virou a esquina. Eles examinaram a área e murmuraram ao ver os barris de vinho. Quem colocou alguns barris de vinho aqui? De repente fiquei com sede depois de ver os barris. Risco, 20% IC, esses bastardos. Apenas vá embora. Ark rezou para que o Nakujuk não olhasse pelo buraco no barril. Felizmente um dos Nakujuk deu um tapa no ombro do colega e falou. Ei, você quer ter problemas por beber álcool durante o trabalho? Em vez de fazer isso durante a patrulha, você pode beber durante uma pausa. Está bem. Eu só queria experimentar o barril. O Nakujuk olhou para o barril antes de se virar. Quando o patrulheiro recuou, o nível de risco caiu instantaneamente para 0.
Ufa, aquele bastardo, se você simplesmente vai embora, então por que você nos deixou aterrorizados por nada? O corpo de ataque especial soltou a respiração que estava prendendo e começou a se mover novamente. Faça, recue. Faça, fique de pé. Faça, bata. A infiltração com os barris foi suave. A Jeiron tinha muitos edifícios que pareciam pertencer a grandes cidades. A topografia facilitou evitar os olhos do inimigo. Além disso, havia muito mais barris quando entraram no interior, então o nível de risco não aumentou. Cada vez que viam os Nakujuk, esperavam ansiosamente até que a patrulha fosse embora. Não é emocionante? Não parecia que eles estavam se esgueirando no jogo de ação Metal Gear Solid? Observar os movimentos do inimigo e o terreno usando o minimapa e depois se esgueirar foi bastante emocionante. Depois de passar furtivamente pelas linhas inimigas por aproximadamente 20 minutos, o corpo de ataque especial chegou ao primeiro portal. Os barris se amontoaram perto do posto de controle para o próximo distrito. Esta área tem muitas torres de vigia, então será muito perigosa. A coisa mais irritante ao se esgueirar pelo território inimigo eram as torres de vigia. Os NPCs na torre de vigia tinham um alcance de vigilância incrivelmente amplo e qualquer um que usasse furtividade dentro desse alcance o desligaria automaticamente, se os guardas olhassem para eles. Na verdade, assim que o corpo de ataques especiais entrou no campo de visão, o nível de risco subiu imediatamente para 50%. Os guardas definitivamente os notariam se tentassem passar furtivamente. Havia também 10 torres de vigia nas proximidades do posto de controle, mas as torres de vigia não são completamente perigosas. Se você ficar perto da parede enquanto se move, o único risco é que outra torre de vigia o aviste. Mas a linha de visão das torres de vigia não se sobreporá às torres às 3, 4 ou 6 horas. Não podemos avançar assim, então teremos que lidar com isso. Shambhala disse em voz baixa. Felizmente, 3 das torres de vigia estão a uma distância apropriada. Nós 2 deveríamos pegar o das 3 e 4 horas, enquanto o das 6 horas tem um risco baixo para que Apsab possa cuidar disso. Você terá que cuidar disso enquanto os guardas das outras torres olham na direção oposta. Você tem confiança? Com quem você está falando? Seu idiota. Eles tiveram que derrotar as torres de vigia para se infiltrarem na cidade. A única maneira de desativar uma torre de vigia em território inimigo era assassinando. Shambhala era mais especialista neste campo do que Ark. Ark riu e acenou com a cabeça. Ok, vamos começar. Por favor, mantenha trio o tempo todo. Vou lhe contar os movimentos deles. Assim, 3 barris se aproximaram das torres de vigia. Eles paravam sempre que uma patrulha se aproximava e continuavam assim até que os 3 barris chegassem ao local onde ficava uma escada para as torres de vigia. Enquanto isso, Ark examinou o minimapa e calculou o tempo. Como a situação nas torres de vigia não podia ser vista dos barris, eles tiveram que confiar apenas no modo satélite de Dedrick. Shambhala, o vigia virou a cabeça para a direita. Eu vi. A propósito, com certeza é confortável com o seu taco. Por que você não me dá seu bastão? Shambhala brincou enquanto subia agilmente enquanto o guarda desviava o olhar. Eu não daria ele por nada. Criança péssima. Vamos parar de conversar e nos preparar. Agora. Nenhum deles está prestando atenção. Radum, ataque de veneno. Ark pulou do barril enquanto usava Stialt e murmurou. Radum cuspiu um líquido verde em sua espada. Ao mesmo tempo, Ark acompanhou o tempo de Shambhala e pulou na torre de vigia. Então ele deu uma facada nas costas no guarda que vigiava o posto de controle. Você deu um golpe crítico. O Nakujuk ficou paralisado pelo veneno e não conseguirá usar os músculos por 5 segundos. O guarda envenenado enrijeceu e caiu no chão. Havia uma razão pela qual ele usou o veneno para a paralisia. Se o guarda gritasse por socorro, não seria mais um assassinato. Ark seguiu com o uso contínuo de Dark Blade. A saúde do guarda diminuiu em um instante. Mas depois de um tempo, a boca paralisada do guarda relaxou o suficiente para que ele pedisse ajuda. No entanto, Ark continuou acertando golpes críticos e deixando o guarda paralisado. Ark estava no nível 300 e graças ao seu bônus de atributo sombrio, ele só precisou de 15 segundos para lidar com o Nakujuk. Ark rapidamente cuidou do guarda e virou a cabeça, sentindo-se um pouco vaidoso. Porém, Shambhala já havia cuidado de sua vigia. Nossa, aquele pirralho. Ark reclamou com lábios fazendo beicinho. Ele cresceu como um louco no submundo. Agora nem mesmo Joel e Duke conseguiam lidar com ele. Graças a isso, o ego de Ark inflou e ele pensou que havia uma diferença considerável entre ele e Shambhala. Porém, a diferença não parecia mais tão grande a julgar pela rapidez com que Shambhala cuidava do guarda. Embora Shambhala seja uma assassina profissional, no entanto não parecia tão agradável. Então, de repente, houve um ponto de exclamação no mapa enquanto um ponto vermelho se movia. Os pontos vermelhos representavam o Nakujuk e o ponto de exclamação representava um perigo. Ark olhou com olhos horrorizados quando o Nakujuk chegou ao fundo da torre de vigia de Shambhala. Shambhala, logo abaixo de você às 7 horas. Ao mesmo tempo, as pupilas de Shambhala se voltaram nessa direção. Então Ark olhou com o queixo caído quando uma adaga de repente passou pela boca do Nakujuk. Foi a habilidade de arremesso de adaga de Shambhala. O santo assassino era principalmente uma profissão de assassino que podia usar venenos, adagas e espadas. Os venenos eram ainda mais poderosos que os produzidos por Radum. O Nakujuk ficou rígido e rígido depois que a adaga o atingiu. Shambhala então pulou da torre como um ginasta e enfiou a espada no topo da cabeça do Nakujuk. O dano do assassinato foi adicionado ao dano da queda e uma quantidade enorme de dano apareceu. O Nakujuk estava em estado de atordoamento e não conseguia nem gritar enquanto morria. O que cara assustador! Ele ficou maravilhado com o acabamento rápido. Foi uma sorte que ele fosse aliado de Ark. Ele seria realmente assustador se eles fossem inimigos. Vamos retirar rapidamente. Eles esconderam os corpos na torre de vigia e rapidamente se camuflaram novamente. Ark havia confirmado que as torres de vigia podiam se ver. Se os outros vigias notassem algo em comum, então haveria um problema. Enquanto Ark e Shambhala cuidavam das 2 torres de vigia da frente, Yapsab retirou outro vigia e se juntou a eles. Os membros da reabilitação sorriram enquanto conversavam entre si. Não foi mais fácil do que você pensava? No começo fiquei um pouco preocupado, mas não é tão difícil.
Não seja descuidado. Se formos descobertos antes de chegarmos à árvore do mundo, estará acabado. Mas honestamente, Ark também estava se sentindo um pouco relaxado. Assim como disseram os membros da reabilitação, foi mais fácil do que ele pensava. Depois de se tornarem mais experientes em mover-se nos barris, a velocidade deles ficou ainda mais rápida. Espere, alguém está se aproximando. Faça, recue e esmague. Mais uma vez os 8 barris congelaram com a voz de Ark. Depois de esperar um momento, um menino Nakujuk de 10 anos virou à esquina. O que? Era uma criança? Ark suspirou e relaxou. Ele naturalmente pensava que as crianças eram menos perigosas que os soldados. Foi um grande erro. Uma criança era ainda mais curiosa que os adultos. E uma criança era alguém cujas ações nunca poderiam ser previstas. Como esperado, a criança parou de repente ao lado dos barris de vinho e ficou olhando. Risco. 50%. O nível de risco subiu para 50% depois que o menino demonstrou interesse. O que? O que você está olhando? Não há ninguém aqui. Apenas vá. Ark olhou para o menino e enviou pensamentos fortes para ele. Mas, como esperado, o comportamento da criança era impossível de prever. O menino, de repente enganchado, enfiou o dedo no buraco do cano. Quem diabos enfiaria o dedo num barril sentado nas ruas? Não houve tempo para considerar isso. Era impossível imaginar que o dedo iria apunhalar o olho de Ark, fazendo-o dar um grito curto ao cair. Quack! O que? O UKG fantasma. O menino também surtou e caiu de costas. Foi naquela época. Os Nakujos que patrulhavam nas proximidades focaram seus olhos nos barris quando ouviram o grito. Risco, 100%. Camuflagem e Feng Shui foram liberados para todos. Oh meu Deus! Ark gemeu enquanto olhava em volta com os olhos inchados. Shambhala levantou-se do barril de vinho e olhou para Ark. Obrigado. Seu pirralho estúpido. Ei, você tenta ficar quieto quando está sendo esfaqueado no olho. Claro que eu gritaria. Droga, aquela criança. Os olhos vermelhos de Ark enviaram um olhar assassino para o garoto. Então o menino estremeceu e recuou para trás dos soldados Nakujuk. Arknin, por favor, pare. Apesar de ser um Nakujuk, ele ainda é uma criança. Seu idiota, você vai se vingar de uma criança? Ark, vamos agir como adultos. Ark virou a cabeça para as palavras de Lariete, Shambhala e dos membros da reabilitação. Não importava se eles eram adultos ou crianças para Ark. No entanto, não havia tempo para se preocupar com a criança. Droga, vamos sair daqui imediatamente. Ark liderou o corpo de ataque especial e correu por um beco. O menino aterrorizado mudou repentinamente de rosto e riu. Que intrusos. Seus estúpidos, vocês estão todos mortos agora. Sim, vamos despedaçar esses caras e comê-los. Em particular aquele bastardo que me assustou, vou comer seus olhos. O menino continuou conversando rudemente. Graças a ele, o corpo de ataque especial foi forçado a fugir. Como essa criança foi criada? Ele realmente queria ver os rostos dos pais. Não, os pais eram NPCs caóticos, então não o elogiariam? Ark. Os pensamentos inúteis de Ark pararam depois de ouvir o grito de Shambhala. Ark reflexivamente virou a cabeça e empalideceu de medo. Isso, aí está ele. Você já foi atacado por um inimigo em StarCraft? Você já recebeu um ataque rápido de 200 soldados? Em uma situação em que havia apenas 8 de vocês? Foi assim que Ark se sentiu agora. Intrusos. Mate eles. Como eles ousam tentar invadir a Jeiron? Um enorme número de Nakujuk emergia dos edifícios circundantes. Eles eram numerados em centenas. Foi a primeira vez que Ark foi cercado por tantos monstros no Novo Mundo. As ruas quadradas e estreitas de repente ficaram cheias de Nakujuk. Então os muitos Nakujuk atiraram espadas, lanças e flechas em direção ao corpo de ataque especial. Quaquaquacan, Sekyuk, Snap, Crunch. O corpo de ataque especial tornou-se instantaneamente em 8 trapos esfarrapados. Não houve tempo para eles pararem ou mesmo bloquearem. Toque de cura, proteção da deusa. Embora Lariete tenha usado sua magia de recuperação, foi como se água escorresse de um buraco. Lariete Nin, mude para o conjunto de 3 buffos defensivos. Aumentar o dano não ajudaria nesta situação. Perseverar era o mais importante. Lariete ativou os buffos defensivos ao comando de Ark e aumentou sua resistência, defesa e evasão. Então ela usou sua magia de recuperação novamente enquanto a taxa de perda de saúde diminuía. Cura Ark. Lariete começou a gritar enquanto usava sua magia de recuperação. Sua cura e buffos fizeram o agro do inimigo aumentar. Assim, os Nakujuk concentraram seus ataques em Lariete. Claro, Bulkun e Deukdai, que mudaram sua profissão para guardião igual assaltante, usaram a provocação para tirar o agro dela. Mas ainda estavam cercados por centenas de Nakujuk. Os dois não conseguiram proteger Lariete de todo o grupo. Lariete Nin será exterminada em breve. Ark jogou a lâmina da serra na direção dela e gritou. Desfazer a transformação. Golpe do escudo Hazak. Clac, 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 clac. Hazak caiu na frente de Lariete e brandiu seu escudo. O grupo de Nakujuk foi empurrado para trás. 20 interceptação. Enquanto isso, Ark esfaqueou sua espada em um ritmo incrível ao redor de Lariete. Sim, Ark não ficou ocioso enquanto Dedrick e Hazak aprendiam novas habilidades. Ele aprendeu uma nova habilidade graças aos seus esforços constantes. Esse nome era 20 Interception. Essa foi a técnica que conseguiu derrotar Caljapeu, e Ark mudou a natureza da técnica enquanto atacava o Nakujo que finalmente conseguiu aprender a habilidade. Você aprendeu uma nova habilidade. 20 Interceptação. Iniciante ativa a estocada especial que concentra os ataques em uma área específica. Ao usar 20 Interception em certos monstros, seus ataques repetidos aumentarão a fúria do alvo e mudarão o foco de sua raiva. Esta área em particular é extremamente dolorosa, então a velocidade de ataque também será reduzida. A dor reduzirá seus movimentos. Ao atacar o inimigo, há 5% de chance de que os movimentos do inimigo sejam retardados em 5%. Além disso, toda vez que tiver sucesso, a raiva do inimigo aumentará como se você tivesse usado tão e eles atacarão você. Ugh. O que? Essa dor desconhecida. Eu Hugo,
parece estar rasgando. Ah, eu não fui ao banheiro esta manhã. O Nakujo gritou quando atingiu o ponto X. As nádegas do Nakujo começaram a inchar quando o X foi atingido. A dor que os Nakujo sentiam cada vez que tentavam se mover não podia ser descrita em palavras. Mas esse não era o efeito que Ark pretendia. Os Nakujo sentiram vergonha e raiva depois que seu X foi atacado e eles queimaram com intensa hostilidade contra Ark. Foi uma provocação forçada. Graças ao ataque de Ark X, Lariete conseguiu escapar da crise. Esse bastardo nojento. O que há de errado em lutar sujo? Clarão. Ark passou pelo grupo de Nakujo que causou dano a eles. No entanto, a situação ainda era sombria, independentemente da habilidade que ele usasse. O canto superior direito do minimapa estava completamente preenchido com cores. Os pontos vermelhos representando os Nakujo cobriram todo o mapa em vermelho. Mesmo que sua saúde conseguisse durar, eles não seriam capazes de derrotar todos os Nakujo antes que os buffos de defesa acabassem. Ark por aqui. Então ele ouviu a voz de Shambhala lá atrás. Ele viu que Shambhala havia derrotado seu grupo de Nakujo e estava subindo no telhado. Ser atacado no telhado era melhor do que ser cercado pelos Nakujo por todos os lados. Ark pisou no barril de vinho no chão e pulou no telhado. Então ele puxou Lariete e os membros da reabilitação. Seria mais fácil lutar no telhado. O terreno reduziu a vantagem numérica. Mas a situação parecia ainda pior graças ao seu campo de visão mais amplo desde o alto. Não era apenas o beco onde o corpo de ataque especial estava. Graças à chamada de emergência, toda a área estava repleta de Nakujo. Estamos ferrados, está tudo acabado agora. Eles não podiam fugir. Se eles fugissem para cá, a árvore do mundo não seria revivida. Mas também não foi possível avançar. Havia apenas nos arredores de Ageiron. Então o número de Nakujo se multiplicaria à medida que avançassem. O destino do corpo de ataque especial estava prestes a ser decidido. Ark pule! Jak Tung gritou naquele momento. Quando Ark se virou com um olhar estúpido, Jak Tung levantou a mão e indicou o próximo portal. Lá, você pode sobreviver se conseguir chegar lá. Mas não há tempo para explicar. Não é possível sobreviver por muito mais tempo neste estado. Como diabos eles seriam capazes de sobreviver em tal situação? Mas não havia outra maneira, então Ark seguiu as palavras de Jak Tung por enquanto e correu em direção ao portal. Eles pularam de telhado em telhado enquanto evitavam as flechas até que o corpo de ataque especial chegasse ao próximo portal. Não havia telhados ao redor do portão, então eles pularam e cruzaram até o portão no chão. Mas a situação ficou ainda pior. Centenas de Nakujo reuniram-se em frente ao segundo portal. 400, 500, 600, 700. O número de Nakujos cresceu exponencialmente. Jak Tung e como diabos. Correr. Jak Tung e Apsab e Taza gritaram antes de virarem seus corpos. Ark olhou para a cena com espanto. Ele podia adivinhar as intenções de Jak Tung e Apsab e Taza. Eles pretendiam bloquear o avanço dos inimigos usando o portal. Porém, suas profissões eram estrategista, engenheiro e batedor. Eles não durariam nem 30 segundos quando cercados por centenas de Nakujuk. Então Jak Tung sorriu e cerrou o punho com firmeza. Hora do slime no 1. Volume 12 capítulo 7 Avanço na porta de entrada. O corpo de Jak Tung estava coberto por uma gosma amarela. Hora do slime. Sim, Ark não era mais o único com Slim Steam. Claro, a habilidade foi criada com o pergaminho visão, então os efeitos não foram 100%, mas os membros da reabilitação também comeram as pílulas de imortalidade do slime. Ele invalidou os ataques físicos em 100%, então foi perfeito contra os Nakujos que não podiam usar magia. Mas, Ark olhou para Jak Tung confuso. A intenção de Jak Tung era perfeitamente clara, e foi a melhor maneira por enquanto. Se Jak Tung morresse, ele perderia algumas estatísticas e reviveria novamente. Ele poderia aceitar essa penalidade para um propósito maior, mas era com o processo que levava à morte que Ark estava preocupado, não com a morte real. Eu não pensei que a pílula de imortalidade do slime incompleta daria tal penalidade. A pílula de imortalidade do slime que os membros da reabilitação comeram não era o produto genuíno. Normalmente levaria 118 horas para criar a pílula da imortalidade do slime. Criar 6 exigiria 708 horas. Em vez da versão feita usando Survival Cooking, os membros da reabilitação foram forçados a comer os produtos de grau B criados usando o pergaminho visão. E apenas 70% da pílula original foi aplicada. O problema não eram as estatísticas diminuídas. A penalidade aplicada às pílulas de imortalidade do slime de grau B era inimaginável, e estava ligada às habilidades aprendidas. Você aprendeu a habilidade racial Slim Steam. Slim Steam. Uma vez por dia, você pode escolher entre duas habilidades. É possível cobrir o corpo com uma camada de gosma por 10 minutos. Qualquer dano físico ou queda será 100% anulado. No entanto, há 100% de chance de que a magia cause dano adicional, com a resistência mágica diminuindo em 100%. Penalidade do produto de grau B. Se você ingerir uma pílula de imortalidade incompleta e ficar coberto de lodo, todo o seu corpo ficará sensível e a dor sentida quando atacada será amplificada em 50 vezes. Você pode chamar qualquer tipo de slime que exista em um raio de 500 metros. Penalidade do produto de grau B. Ao ingerir um produto incompleto, os slimes chamados não serão reconhecidos como seus aliados. Em vez disso, eles atacarão todos os usuários. Foi um pênalti verdadeiramente ridículo. Quando atacados no Novo Mundo, a maior dor que sentiriam seria um leve choque. Mas esta foi uma amplificação x50. Não consigo usar a habilidade Slim Steam. Shambhala reclamou quando comeu o produto de grau B e viu os resultados. Não fazia sentido usar a habilidade quando a dor era algumas vezes pior do que na realidade.
Haveria um grande custo se Jack Tung e os outros bloqueassem o Gateway por 10 minutos. Eles teriam que suportar uma dor pior do que na realidade. Para Jack Tung Yun e os outros Yuns usarem o Slim Steam, Yunins, Ark engoliu suas emoções crescentes e gritou: farei o que for preciso para garantir que a missão seja bem sucedida. Foi uma corrida realmente desesperada. Que não posso perder uma cena tão divertida. A relação entre Dedrick e os membros da reabilitação não era tão boa. Antes de ser convocado, Dedrick já havia sofrido bullying no passado. Assim, ele ficou fixado em seu status depois de crescer um pouco. Sou um aristocrata do submundo. Esse era o lema que ele repetia para si mesmo, e tinha a obsessão de ser o número 2. De qualquer forma, no passado, Ark declarou oficialmente que Dedrick era o número 2, então sua obsessão ficou ainda pior. Então, naturalmente, ele tratou Razak Radun, Lariete e Buxil como seus subordinados. Sou o nobre do submundo e o número 2. Sou líder na ausência do mestre. Ele agia como líder sempre que Ark não estava lá. Foi uma coisa trivial, mas Ark reconheceu a arrogância de Dedrick. De qualquer forma, enquanto Ark estava no submundo, seus animais de estimação tiveram que permanecer convocados. Ele poderia facilmente levar Radun e Razak embora. No entanto, Ark muitas vezes deixava Lariete sozinha. Além disso, ele não confiava em Buxil. Então Dedrick era o mais inteligente entre as pessoas que Ark havia deixado. Essa foi a razão pela qual a posição número 2 de Dedrick se solidificou. E não faz muito tempo, ocorreu um incidente crítico para Dedrick. Ark foi empossado como comandante da aliança do clã Dark Brothers igual Baran. Espere, sou a pessoa que segue imediatamente o mestre? Então eu sou o número 2 entre essas milhares de forças aliadas? Finalmente, eu percorri um longo caminho. Fui recompensado por todos os meus problemas. O morcego louco e poderoso cometeu um grande erro. Ele revelou sua verdadeira face assim que Ark não estava lá. O mestre não está aqui. Então sou o comandante deste exército. Vou te avisar com antecedência, mas não sou tão gentil quanto o mestre. Dedrick voou ao redor da fortaleza Aman e ficou olhando para interferir. Neste ponto, algumas pessoas queriam atacá-lo, mas os anciões do clã foram completamente capturados por Ark. Então nenhum dos Baran se atreveu a desafiar Dedrick. E Lariete e Buxil consideraram seu comportamento normal. Mas Dedrick foi cabeça quente e ultrapassou os limites. Ei, pessoal, o que vocês estão fazendo? Nota: falar informalmente, o que é considerado muito rude na Coreia. Dedrick falou assim com os membros da reabilitação. Os membros da reabilitação fizeram uma expressão insatisfeita e olharam para ele. O que você disse agora há pouco? Esses caras. Por que seus olhos parecem tão assassinos? Dedrick pensou por um momento que havia cometido um erro, mas então ele balançou a cabeça. Ah não, eu não posso ter medo. Durante o cerco em Nagaran, o mestre sempre foi o capitão. Esses caras são servos do mestre. E estou logo abaixo do mestre, o número 2. Esses caras também estão abaixo de mim. Se eles estão me desobedecendo, isso significa que estão se rebelando. O que é isso? Para onde você está olhando? Você está agindo de forma desafiadora? Você realmente quer morrer? Dedrick finalmente apertou o botão para uma bomba nuclear. E Dedrick foi literalmente achatado em um bolo de arroz pelos irmãos de reabilitação. Ele foi esmagado em apenas alguns minutos, mas Dedrick ainda não entendeu. Seus bastardos, esperem até eu contar ao mestre. Vocês vão morrer. Ah, é assim mesmo? Ei pessoal, esse morcego quer levar ainda mais golpes. Ai, pare de bater. Não, eu perdoo você. Perdoe-nos. A cabeça dele enlouqueceu de dor. Ai, dói. Pare de me bater. Por favor, me perdoe. No final, Dedrick conseguiu escapar do ataque do grupo com todo o corpo machucado. Isso é bem feito para você. Dedrick havia sofrido com a experiência horrível há uma semana, então sentiu prazer ao ver Jack Tung sendo espancado pelos Nakujuk. No entanto, a risada de Dedrick desapareceu gradualmente de seu rosto. Isso não é uma piada? Sendo mutilado pela espada, realmente parece. Inferno, eu nunca pensei que seria tão ruim. Jack Tung e Apsab e Taza gemeram. A dor amplificada 50 vezes era inimaginável. Realmente parecia que eles estavam sendo esfaqueados ou uma massa estava quebrando seus crânios. A saúde deles não diminuiu 1%, mas mentalmente eles estavam em estado crítico. Por fim, Yapsab não conseguiu resistir à dor e se ajoelhou. Não, acalme-se. Se não sobrevivermos, Ark e o Netherworld estarão ferrados. Eu sei. Yapsab cerrou os dentes e levantou lentamente os joelhos trêmulos. Então ele arrastou seu corpo e agarrou os tornozelos do Nakujuk. Esse maldito bastardo. O grupo de Nakujuk invadiu o corpo de Yapsab. Embora Yapsab gritasse todas as vezes, ele nunca o soltou. Kuaak, reabilitação. O grupo de reabilitação. Mostre seu espírito. Nós, por justiça, não podemos desistir, não. Vamos mostrar a eles nossa força de vontade. Jack Tung cambaleou antes de rugir e fazer um discurso apaixonado. Então ele suportou a dor crescente e murmurou. Não grite. Pelos meus aliados. Não caia. É difícil de suportar. Eu prefiro cantar. Isso é bom. Ok. Corpos dos meus camaradas, exceder, avançar. Jack Tung olhou para Nakujuk com olhos vermelhos e começou a cantar uma canção militar. Sua voz ficou ainda mais alta quando ele sentiu mais dor. Até mesmo a batalha obcecada por Nakujuk estremeceu e recuou um pouco. É aquele cara. Eu nunca percebi que ele era assim. Dedrick gaguejou enquanto observava a cena. Dedrick não podia mais zombar ou rir do grupo de reabilitação. Foi como um filme de guerra dos anos 80 que conseguiu tocar o coração de um morcego. Droga, esses caras. Por que eles parecem tão legais? Sim, o que está acontecendo? Por que o modo de vigilância não está funcionando corretamente? Naquela época, Dedrick ouviu a voz de Ark em seus ouvidos.
Idiota, agora não é hora para isso. Você não sabe o quão corajoso Jak Tung é ao bloquear os inimigos? Eu realmente não consigo ver na minha frente por causa das minhas lágrimas. Barulhento, se morrermos aqui, você não acha que o sacrifício de Jak Tung Yun será em vão? Se você não vier agora, eu mato você. Nossa, mestre realmente não derrama sangue ou lágrimas. Dedrick esfregou os olhos e enxugou as lágrimas. Então ele olhou para Jak Tung ainda cantando uma canção militar e fez uma saudação. Vocês são verdadeiros soldados. Foi uma atmosfera muito legal graças à música quando os tímpanos de Dedrick tremeram com o grito de Ark. Sim, você realmente quer morrer? Por que você não está voando agora? Entendido, eu entendo. Droga, uma unidade de arqueiros está se aproximando a partir das 3 horas. Dedrick olhou para Jak Tung por um momento antes de voar para cima. De qualquer forma, o grupo de Ark conseguiu mais uma vez receber a ajuda de Dedrick com os inimigos. Esse é o portal final. Ark usou Dark Dance para evitar o Nakujuk e seguiu em direção ao portal. Ele não tinha motivos para lutar contra os Nakujuk. Se eles lutassem, o grupo de Ark não seria capaz de chegar ao próximo posto de controle em 10 minutos e os Nakujuk iriam enxameá-los e cercá-los. A área entre o segundo e o terceiro portais estava repleta de edifícios e casas. Assim, o grupo de Ark teve que romper as janelas do prédio para chegar ao outro lado. Bulkun e Deokdai podiam avançar e penetrar nos inimigos enquanto Shambhala tinha um trabalho de pés comparável ao Dark Dance. No entanto, as habilidades evasivas de Lariete não foram páreo para o Nakujuk. Não é possível. Ark estalou a língua e depois carregou Lariete. Desculpe, mas é a única maneira por enquanto. Ah não, estou bem. Lariete Nin, por favor, use meditação e concentre-se em recuperar sua mana. Sim, Lariete respondeu com voz fraca enquanto seu rosto ficava mais vermelho. Droga, um passo tarde demais. Bulkun e Deokdai reclamaram enquanto olhavam para Ark com olhos invejosos. Honestamente não havia motivo para inveja. Era um jogo, mas ele ainda conseguia sentir o peso deles ao carregar alguém. Então, naturalmente, ficou mais difícil usar Dark Dance e a porcentagem de conclusão caiu. Mas se eles perdessem seu curandeiro, o corpo de ataque especial seria 100% eliminado. Mesmo sendo um fardo, não foi possível largar Lariete. É isso, vamos romper o último portal. Shambhala chegou primeiro ao portão e gritou enquanto derrotava o Nakujuk ali. Ageron era uma cidade circular construída em torno da Árvore do Mundo. Se eles passassem pelo portal final, apareceriam na frente da Árvore do Mundo. Não havia nenhum Nakujuk visível entre o portal e a Árvore do Mundo. A Árvore do Mundo era um lugar sagrado, então o Baran não construiu nenhum edifício ao seu redor. A Árvore do Mundo estará lá quando entrarmos. Havia uma lacuna nas raízes da Árvore do Mundo por onde apenas algumas pessoas podiam passar, e Usuria sem dúvida estaria escondida dentro dela. Ark correu carregando seu aliado e pulou na brecha. Quando Jak Tung bloqueou o Gateway, o tamanho era grande o suficiente para que 3 pessoas fossem necessárias para bloqueá-lo. Mas a entrada da Árvore do Mundo era pequena o suficiente para que Bulkun e Deokdai fossem suficientes para bloqueá-la do Nakujuk. Esses caras entraram na Árvore do Mundo. Agarre-os, mate os bastardos. Bulkun e Deokdai se viraram e olharam para Nakujuk correndo em direção ao portal. Agora é a nossa vez. O Ru se for por justiça, então não temos medo da morte. Vá, Ark, hora do slime no 1. Assim, Bulkun e Deokdai lançaram seus corpos para bloquear o avanço do inimigo. Graças ao seu sacrifício, Ark, Shambhala e Lariete conseguiram entrar na Árvore do Mundo. Vamos nos apressar. Ark imediatamente começou a correr pelo interior da Árvore do Mundo. Embora ele não tenha demonstrado isso, Ark estava interiormente grato aos membros da reabilitação. Este era um jogo para que eles não morressem de verdade. Não foi nada irreversível. Mas não foi uma tarefa fácil ir voluntariamente para uma morte desagradável. Além disso, eles tiveram que sofrer dores brutais por 10 minutos. Você não merece esses yuns. Eu também acho. Ark respondeu com uma risada. Então eles correram sem olhar para trás. Eles tiveram que reviver a Árvore do Mundo nos próximos 10 minutos ou os sacrifícios dos membros da reabilitação seriam em vão. Eles rapidamente alcançaram o centro da Árvore do Mundo. Esta é a Árvore do Mundo. Lariete olhou em volta com os olhos arregalados. O centro da Árvore do Mundo morta estava apodrecido e com tetos ocos. A luz da lua cheia penetrou pelo buraco e iluminou as vinhas, o musgo e as misteriosas frutas brilhantes como castanhas. No centro, um botão conspícuo estava localizado com o luar concentrado nele. Lariete Nin, está tudo bem agora. Lariete parecia confusa com as palavras de Ark. Então ela corou e rapidamente saiu de Ark. Lariete estava nos braços de Ark até então. De qualquer forma, graças ao alívio da bagagem, Ark se sentiu muito mais leve enquanto caminhava em direção ao botão. Um botão semelhante estava dentro de Yggdrasil. E também tinha um núcleo. Talvez Usuria também tenha um núcleo? O rosto de Ark mostrou perplexidade quando ele levantou o botão. Como esperado, um buraco recuado foi esculpido dentro do botão. Mas o núcleo importante não estava lá. O que aconteceu? Os Nakujuk o levaram para outro lugar? Se for esse o caso, o problema era sério. Então as paredes começaram a tremer e um som de madeira foi ouvido. Ark recuou e viu que uma das paredes estava se movendo. Houve sons sucessivos como se a parede estivesse sendo quebrada com um machado. A mesma situação se repetiu muitas vezes antes que de repente houvesse uma presença enorme. Era um gigante coberto de madeira, semelhante ao Plant Golem que ele viu no mundo subterrâneo. Os olhos negros incrustados na madeira olharam para o grupo. Como os humanos chegaram aqui? Você é colega dele? Quem é você? Você é Usuria? Usuria? O gigante de madeira gritou e ergueu o punho. Esses caras vieram para roubar Usuria. Como se atrevem os estrangeiros a fazer algo assim? Quá. Ele bateu com o punho e toda a sala tremeu. Uma mensagem de aviso vermelha flutuou na frente de Ark. O monstro chefe dos Nakujuk Vigurima apareceu. Droga, eu sabia disso. Eu sabia que seria assim.
Ark jurou enquanto verificava a janela de informações. Ark esperava isso graças à sua sorte. Primeiro ele foi esfaqueado no olho por uma criança e agora estava sendo bloqueado por um monstro-chefe. Foi também um chefe na Kujuk nível 600. Ele não sabia como um monstro de madeira se tornou chefe, mas a situação era bastante problemática. Faltam aproximadamente 8 minutos. Podemos derrotar o monstro-chefe nesse tempo? Ele honestamente não achava que isso fosse possível. Se fosse Ark sozinho. Eu não estou sozinho. Ark estava com Shambhala, que conquistou a arena, e Volsurion com ele como Blue Sword. E também contaram com Lariete para se recuperar e ajudar. Os usuários reunidos eram aqueles com 3 profissões de heróis. Embora fosse impossível escapar de milhares de Nakujuk, 3 contra 1 para um monstro-chefe eram chances boas o suficiente para tentar. Não seriam 5 contra 1 se ele incluísse Dedrick e Hazak? Havia a possibilidade de eles conseguirem derrotá-lo. O problema é que o limite de tempo é de 8 minutos. Mestre perigo! Então a voz de Dedrick sacudiu seus tímpanos. Vigurima se aproximou dele enquanto Ark estava ocupado pensando. Ele era surpreendentemente ágil para um gigante de 10 metros de altura. Ark instantaneamente usou Dark Dance e conseguiu evitar o soco de Vigurima. Ele bateu no chão e todo o espaço tremeu. Os ataques são fortes, mas seus movimentos são bem lentos. Não importa quão poderoso seja, ainda podemos vencê-lo. Não será tão difícil caçá-lo. Isso é o que Ark estava pensando. Siuzuk. Por que as vinhas entraram repentinamente no solo quando o punho de Vigurima atingiu? Ao mesmo tempo, um tronco de árvore afiado emergiu de onde estava o pé de Ark. Um ataque que ele nunca teria imaginado. Ark girou seu corpo agilmente e conseguiu evitar o ataque. Mas aquilo foi só o início. O tronco mudou de ângulo e avançou como uma cobra. Além disso, toda vez que ele se movia, os galhos se estendiam como uma rede ao redor de Ark. Então ele conseguia perfurar seu lado. Você recebeu um acerto crítico. 700 de dano. Você foi envenenado pelo veneno corrosivo. Você perderá 20 pontos de vida a cada 5 segundos. Se não for tratado dentro de 3 minutos, a ferida irá corroer e você receberá 1000 danos de corrosão. Isso é. Ark não conseguia entender o que estava acontecendo, e ele não teve tempo para pensar sobre isso. Vou rasgá-lo em pedaços e transformá-lo em composto, transformando-o em adubo em vez de comê-lo. Depois de ficar coberto de casca de árvore, o monstro realmente se tornou como uma árvore. Naturalmente, Ark não queria ser transformado em composto, então evitou os galhos. No entanto, evitá-lo agravou ainda mais a situação. Cada vez que Vigurima dava um soco no chão, troncos de árvores mais afiados emergiam. Droga, o que? Shambhala brandiu a espada e cortou um dos troncos da árvore. Mas talvez tivesse sido melhor evitar os ataques. Quando o tronco da árvore foi cortado, parecia que ele usou a divisão de células-tronco para se dividir em mais 10 troncos. Então Shambhala também recebeu golpes críticos de dezenas de troncos de árvores. Estou sendo atingido pelas árvores. Lariete também era a mesma. Os troncos das árvores mudavam de direção em 90 graus e se moviam ao redor do escudo. Eles nunca erraram. Sempre que Vigurima atacava, os troncos das árvores não desapareciam até atingir o alvo. Ele se dividia constantemente e só desapareceria após desferir um golpe crítico. Droga, o que é isso? Mas tem que haver uma fraqueza. Ark murmurou em voz baixa e observou o padrão de ataque de Vigurima. Ark havia lidado com vários chefes até agora. Os chefes do Novo Mundo geralmente tinham uma técnica engenhosa. Se os usuários simplesmente atacassem cegamente enquanto confiavam em seus níveis e habilidades, muitas vezes eles encontrariam essa técnica e morreriam. Os níveis altos ou baixos eram de importância secundária. Era fundamental identificar os padrões de ataque e os pontos fracos do chefe. Essa foi a chave para derrotar os chefes no Novo Mundo. Todos os monstros-chefes têm uma fraqueza. Ark, Shambhala e Lariete observaram cuidadosamente o monstro-chefe. À primeira vista parecia perfeito, mas havia uma lacuna na técnica de Vigurima. Ark evitou o ataque de um tronco de árvore e explicou. Shambhala, há uma chance sempre que eles atacam. O que? Olha, os troncos das árvores podem se dividir em dezenas ou centenas, mas atacam apenas um alvo. Mesmo que eu tenha evitado o ataque naquele momento, não me preocupei em atacar você quando você estava bem ao meu lado. Parece que todo o ataque só pode se concentrar em uma pessoa. E uma vez que seu braço está enraizado no fundo, ele não consegue se mover. Então os ataques chamativos são apenas um truque? Shambhala olhou novamente para os troncos das árvores e assentiu. Isso mesmo. Havia dezenas deles, mas eles só tinham um objetivo. Mesmo que Vigurima usasse os 2 braços, ele só poderia atacar no máximo 2 pessoas. Depois que ele iniciou o ataque, ele ficou vulnerável até que o alvo fosse atingido. Ele não conseguia se mover sempre que seu punho batia no chão. E ele tem uma fraqueza tão surpreendente. Agora você elaborou um plano? Silk. Ark mais uma vez evitou os troncos das árvores voadoras e gritou. Larietinin, por favor, afaste-se o máximo possível. Você só deve usar magia de recuperação e cura daquele local. Hazak, fique na frente de Lariete e defenda-a. Clac, 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 clac. Hazak assentiu e foi até Lariete. Dedrick, você pega um dos troncos da árvore. Se você se esquivar o máximo possível e Lariete usar magia de recuperação, você poderá aguentar. Por quê? Porque eu preciso. Não tenho tempo para suas piadas. Apenas faça. Ark gritou enquanto Dedrick virou a cabeça com uma expressão descontente. Embora Hazak tivesse muita saúde e defesa, sua agilidade era baixa. Por outro lado, Dedrick era ágil e conseguia aproveitar 100% do espaço voando. Dedrick provavelmente duraria 3 ou 4 vezes mais que Hazak. Claro, sua defesa significava que ele perderia 50%, 60% de sua saúde. Mas com tão Lariete não precisava se preocupar em ser atacado e poderia se concentrar em curá-lo. Se ela estivesse lá atrás, a recuperação não seria um problema. Ei, esse bastardo de madeira, venha. Esse morcego. Eu vou primeiro.
Quero testar um pouco de Foivork. Shambhala correu como um raio. Como esperado, Vigurima enfiou o punho no chão e disparou contra os troncos das árvores como barreira. A barreira foi formada por dezenas de troncos de árvores que atingiram Shambhala ao mesmo tempo. Mas Shambhala apenas se movia entre os troncos das árvores como um míssil teleguiado. Sol, Gai, Yool, Seon. Asterisco. Shambhala falou os caracteres curtos, e cada personagem formava um símbolo pelo qual seu corpo se movia para evitar os troncos. O Foivor característico de Shambhala era Blink, mas seu jogo de pés não era perfeito. Blink foi originalmente classificado como um dos Foivork Yool. Shambhala atualmente aprendeu os demais tipos de Foivork. Escusado será dizer que Ark não foi o único que cresceu no novo mundo. Enquanto Ark jogava, outros usuários também jogavam e aprendiam novas habilidades. Shambhala era a mesma coisa. Ele recebeu uma missão de Isabel para reunir as várias seitas dos Irmãos das Trevas. Na verdade, essa missão foi um processo onde ele poderia aprender novas habilidades do Santo Assassino. Os Dark Brothers se espalharam e depois de centenas de anos desenvolveram diferentes técnicas. Um clã era o trabalho de pés, outro lutava com espadas curtas, o caminho do assassinato. Assim, Shambhala aprendeu as habilidades depois de visitar cada clã e forçá-los a se render. Houve um destino estranho entre Ark e Shambhala. Esse estranho destino também existiu com outros usuários. Por quê? Porque este era o Novo Mundo, um jogo criado originalmente para usuários. Esse bastardo. Vigurima praguejou enquanto Shambhala evitava todos os ataques. Os troncos das árvores aumentavam centenas cada vez que um ataque falhava. Enquanto isso, Dedrick também voava no céu e evitava desesperadamente os troncos das árvores. Não importa o quanto os troncos das árvores aumentassem, eles não atacaram Ark ou Lariete. Ark se aproximou por trás e tirou uma espada antes de fazê-la explodir. Não há tempo, Blade Storm. Quá, 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 quá. Os intensos fragmentos rodopiantes se reuniram em torno de Vigurima. Causou danos tremendos à saúde de Vigurima. O quê? Dano. Blade Storm arrancou a casca dele e a saúde de Vigurima piorou. Mas depois de um breve momento, sua saúde começou a se recuperar em um ritmo enorme. A casca. Ark exclamou com a casca que crescia rapidamente. Nova casca estava crescendo no local onde a casca havia sido arrancada pelos detritos em turbilhão. Eca. Nesse ínterim, Shambhala tropeçou e recebeu um golpe crítico. Lariete usou instantaneamente magia de cura e recuperação para restaurar sua saúde e desfazer o envenenamento. Mas a recuperação de Vigurima foi diferente da de Shambhala. Não havia medidor de mana em Vigurima. Isso não significava que ele poderia usar a habilidade indefinidamente, já que não ficaria sem mana? Sujeito impertinente. Vigurima bateu novamente no chão com um punho enorme. Seu objetivo era atacar Ark. Enquanto Ark evitou usando Dark Dance, desta vez Shambhala atacou por trás usando a espada torpedo. Mas o resultado foi o mesmo. Droga, o que diabos é isso? Cucucu, seus idiotas, vocês sabem agora? Este corpo é invencível. Agora você não tem escolha a não ser se tornar composto. Vamos, morra. Morra e me alimente. Vigurima estendeu freneticamente os troncos das árvores como um louco. Um ataque que não pararia até atingir o alvo. Um chefe cuja saúde não diminuiria. Além disso, Ark também tinha um limite de tempo. Faltavam 5 minutos para que a habilidade de Bulkon acabasse. Após 5 minutos, centenas de Nakujukin enxameariam aqui. Inacreditável. Existe outra maneira? Enquanto Shambhala estava sendo atacada, Ark suspirou e olhou ao redor da sala. Blade Storm foi a habilidade de ataque mais forte de Ark. Ele não teve escolha senão procurar outro caminho depois que Blade Storm não causou nenhum dano. Só então os olhos errantes de Ark notaram as enormes frutas penduradas. Até agora, ele não tinha prestado atenção nisso. Mas por que essas coisas estariam penduradas ali? Foi realmente apenas uma parte do pano de fundo? Ark usou seus poderes de observação e examinou as nozes. As nozes tinham rebarbas enormes na superfície, como uma castanha, e fez um som robusto quando ele o atacou com sua espada. Espere, há uma maneira de tirar vantagem disso? O cérebro inteligente de Ark começou a pensar. Ok, tentar não fará mal nenhum. Vamos tentar. Shambhala, por favor, espere um pouco mais. Esse bastardo, você acha que é tão fácil? Yool Sol. Shambhala praguejou e rapidamente evitou os troncos das árvores. Como esperado de alguém que aprendeu Kung Fu, seus movimentos e taxa de reação foram muito mais rápidos do que os usuários normais. De qualquer forma, Ark escolheu uma fruta adequada que combinasse com Vigurima e usou riposte. A noz com um peso tremendo balançou um pouco e balançou. Neste ponto, Vigurima percebeu a intenção de Ark. No entanto, seus braços estavam presos ao chão, então ele não conseguia se mover mesmo quando seus olhos giravam descontroladamente. Ark usou riposte continuamente enquanto combinava o tempo com o balanço da porca. Finalmente, a noz acelerou o suficiente para bater na lateral de Vigurima. Quá, 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 can. Vigurima rugiu quando atingiu seu estômago e tropeçou alguns passos antes de cair de repente no chão. Esses bastardos atrevidos, a mordaça, tosse. Vigurima sofreu enormes danos, mas a casca de madeira estava novamente se regenerando. Nossa, ele não recebeu dano mesmo com isso? Ark estava olhando surpreso para a cena quando percebeu algo. Quando Vigurima tossiu. Foi só um pouquinho, mas ele viu algo em sua garganta. Era uma esfera do tamanho de uma melancia. Ark já tinha visto uma esfera semelhante antes. É isso, deve ser o núcleo de Yuzuria. Ark agora entendia a habilidade especial de Vigurima. Vigurima engoliu o núcleo da árvore do mundo Yuzuria. A árvore do mundo originalmente tinha o poder de ajustar a natureza. Assim, essas habilidades ficam disponíveis para Vigurima depois que ele engoliu o núcleo de Yuzuria. Talvez fosse por isso que seu corpo estava coberto de casca de árvore. Graças ao choque, ele quase vomitou. É por isso que ele mencionou roubar Yuzuria quando apareceu pela primeira vez. Se for esse o caso, existe uma maneira de roubar o núcleo de Yuzuria. Shambhala, Larietinin, a fruta. Ataque usando as frutas. Lutar contra chefes era divertido quando um método era encontrado. Se eles o derrotassem,
acumulassem enormes quantidades de experiência e itens certamente surgiriam. Ark usou riposte nas frutas perto de Vigurima. Shambhala usou uma habilidade que empurrava as frutas e até Lariete e Hazak usaram Shield Stroke para sacudir as frutas. Vigurima usou os troncos das árvores como barreira, mas não conseguiu impedir os ataques. Vigurima foi atingido pelas 3 frutas e tremeu. Após ser atingido por dezenas de frutas, Vigurima sentou-se e vomitou. Tóxico. Ah não! Ao mesmo tempo, uma esfera emergiu de sua boca. Ark jogou seu corpo, agarrou Hazak e gritou. Agora Hazak se transforme. Clac clac, clac 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 clac. Hazak instantaneamente se transformou na lâmina da serra. Então o chicote voou pela sala e agarrou a esfera. Sinto muito, mas os guardiões do seu descobridor. A esfera voou para as mãos de Ark e uma janela de informações apareceu. Coração de Yuzuria. Este é o coração de Yuzuria, a árvore do mundo que manteve o equilíbrio de seu Tandal. Embora toda a vida tenha sido drenada do corpo anterior, Yuzuria colocou os últimos restos neste coração. Se estiver equipado com as condições necessárias, o coração de Yuzuria pode ser usado para reviver a árvore do mundo. Como esperado, a esfera era o coração de Yuzuria. Uk meu Yuzuria. Yuzuria. Quaaka. Vigurima jogou a cabeça para trás e gritou ao perder a esfera. Ao mesmo tempo, seu corpo ficou coberto por uma fumaça azul e toda a casca caiu. O monstro que apareceu parecia um parente do comandante Nakujuk Kaljapeu, que ele derrotou na aldeia do Vale. Seu nível também caiu de 600 para 350. Ah, então esse é o seu corpo real? É esse cara. Dá para mim, isso é meu. Não fale bobagem. Lariete Nin, os 3 conjuntos de bufos ofensivos. Sim, a alma do grande guerreiro. Espírito heróico, concentração guerreira, respiração tempestuosa. Não há tempo. Não se preocupe com a defesa e apenas concentre seus ataques. A batalha contra o chefe começou há 8 minutos. Agora faltavam 2 minutos. Embora seu nível tivesse caído, ele ainda era um chefe de nível intermediário. As 3 pessoas concentraram seus ataques sem se preocupar com a defesa. Graças à rotação da magia de recuperação de Lariete, toda a saúde deles estava em 100%. Ark, Shambhala e Lariete ignoraram sua defesa e usaram suas mortes mortais para atacar Vigurima. Vigurima nem se atreveu a contra-atacar. Ele apenas gritou e se escondeu atrás do escudo como uma tartaruga. Ah, Ark, é socorro. Guardas, guardas. O que guardas? Não me diga que há outro Nakujuk aqui? Ark se encolheu e olhou em volta. No entanto, não houve reação. O que? Ele estava apenas mentindo? Ark bufou e usou Dark Blade incansavelmente. De repente, uma luz violenta apareceu e uma janela de informações apareceu. Uma nova cooperação de grupo foi registrada. Cooperação. Quando sua habilidade específica da profissão se alinha em 70% com a de seus aliados, há uma oportunidade de aprender um ataque cooperativo. A classificação cooperativa atual de Ark Nin, Lariete Nin e Shambhala Nin é de 83%. Além disso, as competências específicas da profissão cumpriram os critérios e foi registrada uma nova cooperação de grupo. Porém, as chances de ativar a jogada são de 5% e se alguma das 3 pessoas não conseguir conectar as habilidades no tempo limite, ela será cancelada. Asterisco cooperação de grupo atualmente disponível. Ira dos deuses. Dark Blade, atributo, escuridão, igual espada torpedo, atributo, relâmpago, igual Gran Cruz, atributo, sagrado. Sucesso de cooperação, uma chance de desencadear mais 500% de dano adicional em cada habilidade. O que é isso? Ark leu a janela de informações com uma expressão surpresa. Enquanto todos liam a janela de informações, a luz ao redor deles começou a piscar. Eu não sei o que é isso, mas não resta tempo. Isso é uma chance. Lâmina negra. Ark ativou sua habilidade. Nesse momento ela desapareceu e uma enorme espada negra apareceu no topo da cabeça de Vigurima. Shambhala verificou a janela de informações e também usou rapidamente a Torpedo Sword. Então a adaga de Shambhala também desapareceu e uma faísca foi adicionada à lâmina negra. Os atributos de habilidade estavam sendo empilhados. A cooperação tinha sido uma progressão quando Ark se encolheu tardiamente e olhou para Lariete. Para Lariete Nin lidar com uma situação inesperada como essa. Grande cruz. Mas a preocupação de Ark era desnecessária. Lariete imediatamente usou a Gran Cruz como se estivesse familiarizada com peças cooperativas. Então as faíscas flutuando ao redor da enorme lâmina negra formaram uma cruz e desceram sobre a cabeça de Vigurima. Vararara, quaquaquacan. Um som intenso ecoou pela área. Cada habilidade causou um dano extra de x 500%. Os 30% de saúde de Vigurima desapareceram instantaneamente. Eles derrotaram Vigurima faltando 1 minuto para o fim. Seu nível subiu. Seu nível subiu. Todos os 3 subiram 2 níveis. Sim, foi um sucesso. Cooperação de grupo. Lariete pulou para cima e para baixo com entusiasmo. Ark olhou para Lariete estupidamente e perguntou. Lariete Nin, você já tentou cooperação em grupo antes? Claro, a maioria das minhas caçadas foi em grupos. Quando usuários acima do nível 100 caçavam juntos, ocasionalmente havia a chance de fazer um jogo de cooperação em grupo. Lariete sempre caçava em grupo, então ela estava familiarizada com isso. Por outro lado, Ark também caçou sozinho, então ele nunca soube que tais técnicas existiam. Ele também se agrupou apenas com NPCs e membros de reabilitação para que a cooperação do grupo não pudesse ser ativada. Terei que perguntar a Lariete Nin sobre cooperação mais tarde, mas esta é a primeira vez que uma cooperação de grupo causa tantos danos. Normalmente 5 ou mais pessoas que acionam a cooperação e causariam apenas 200, 300% de dano no máximo, e os efeitos especiais também não eram tão chamativos. Lariete ficou maravilhada com o poder de Wrath of the Gods. Era natural, uma vez que esta cooperação de grupo envolvia todas as profissões de heróis. A cooperação entre profissões em geral e profissões que lutaram contra o Lorde das Trevas no passado não poderia ser comparada. Para o momento, Ark olhou em volta e pegou o item que Vigurima deixou cair. Escudo de aço do ódio e do desespero. Magia. Armadura. Escudo de aço. Defesa. 160 mais 30.
Durabilidade, 55, 100. Peso, 70. Restrição de usuário, nível 200 ou superior com profissão guerreiro. O escudo de aço do chefe Nakujuk Vigurima. Vigurima já foi o principal comandante dos Nakujuk e foi recomendado pelos outros chefes para absorver o coração de Yuzuria. Porém, sua perda fez com que Vigurima morresse de ódio e desespero. O desespero e o ódio de Vigurima foram tão fortes que influenciaram o equipamento e criaram uma opção especial. Opção: força mais 10, vigor mais 10, defesa mais 30. Opção especial: você pode usar desejo de sobrevivência. Numa crise, você pode usar o desejo de sobrevivência para transformar seu ódio em defesa. A defesa aumentará em 50% por 20 minutos. Não disponível para quem não tem a estatística ódio. Tempo reutilizável, 1 hora. O que é isso? Ark franziu a testa enquanto lia a janela de informações. Foi fácil quando descobriram o método, mas ainda assim derrotaram um chefe de nível 600. Mas a compensação foi apenas um escudo mágico? Assim como antes, a opção especial não estava disponível a menos que a pessoa tivesse a estatística ódio. Quem iria querer algo assim? Droga, nesta situação até um centavo é valioso. Mas tudo que o chefe deixou cair foi um item no valor de 2 milhões de won no máximo? Além disso, apenas 2 níveis foram ganhos. Isso foi uma piada? Mas ele mudou para um chefe de classe média depois que a esfera foi vomitada. Isso mesmo, Vigurima era claramente um chefe de nível 600. Mas ele caiu para o nível 350 depois de vomitar a esfera. Com isso, a experiência e a remuneração também diminuíram. Nossa, se eu não tivesse limite de tempo então eu teria procurado outra maneira de derrotar o boss. Ark suspirou e pegou o escudo. Ele já havia coberto a propriedade dos itens com Lariete. E Shambhala não era uma pessoa que causaria problemas por causa de um item. Portanto, Ark monopolizou o item sem problemas. Embora ele estivesse insatisfeito com o saque, tudo acabou. Agora só preciso reviver a árvore do mundo para completar a missão de Magaru e a missão Lore. Ark tentou acalmar seu coração acelerado enquanto se aproximava do botão no centro. Então ele se encolheu e parou de andar. Volume 12 Capítulo 8 Contra-ataque do Homem Vermelho. Aquele Vigurima é bem feito para ele. Com vista para a árvore do mundo Yuzuria. Um grande e corpulento Nakujuk riu e murmurou. Ele tem sido tão arrogante desde que engoliu o coração da árvore do mundo. Ele era um guerreiro Nakujuk chamado Kuranka. Na verdade, o chefe original dos Nakujuk era Kuranka. Mas enquanto ele estava fora, Vigurima engoliu o coração da árvore do mundo e roubou sua posição. Graças a isso, Kuranka foi rebaixado de chefe à escolta. No entanto, o passado deles não foi a razão pela qual Kuranka não ajudou Vigurima. Eles estão todos agindo de acordo com a sua vontade. Kuranka falou para o homem ao lado dele. Era um homem ruivo usando uma máscara branca. Ark recebeu a missão, a ressurreição da árvore do mundo do submundo, que era uma missão de Lore. O chefe desse tipo de missão não entraria em colapso tão facilmente. Sim, originalmente deveria haver Kuranka e 10 guardas para complementar as fraquezas de Vigurima. O último teste da missão seria lutar contra todos eles. Essa era a intenção original. Mas quem impediu que isso acontecesse e controlou Nakujuk foi o Homem Vermelho. O Homem Vermelho assentiu e respondeu. Tudo será feito de acordo com a profecia. Cucucucu, agora podemos realizar o desejo de 100 anos do Nakujuk. E o submundo estará em nossas mãos. Kuranka sorriu de satisfação ao olhar para o Homem Vermelho. Mas o que você fará com o grupo de Joel? Eles ainda têm algum valor? É realmente necessário cumprir a promessa de dar-lhes a região sul do submundo? A guilda Hermes a qual Joel pertence detém um poder considerável na Terra-média. Não posso usar o Nakujo para tudo, então eles ainda têm algum valor. Vou deixar isso por precaução. Se meu senhor diz isso. Kuranka parecia insatisfeito, mas curvou-se educadamente. Então ele olhou para Ark e murmurou com voz tensa. Mas o que esse cara está fazendo? Ark estava andando na frente do botão enquanto segurava a Yuzuria. O Homem Vermelho murmurou com uma voz que continha uma mistura de riso e desprezo. Ele provavelmente está saboreando sua alegria agora que chegou a este ponto. Afinal, ele veio até aqui para reviver Yuzuria. O que mais ele estaria fazendo? Foi naquela época. Enquanto o Homem Vermelho falava, Ark de repente tirou algo de sua bolsa. Então ele começou a desenhar um círculo mágico usando areia estranhamente brilhante. Os olhos do Homem Vermelho ficaram angustiados ao ver a cena. Oh, isso é o pó de movimento dimensional de Magaru. De jeito nenhum, esse cara. Pare com isso. O que você é, Uki? Kuranka inclinou a cabeça para o lado, confuso. Mas então Ark terminou o círculo mágico e um portão apareceu. Então Ark, Shambhala e Lariete pularam no portão e ele desapareceu lentamente. E isso, estúpido. Ele levou Yuzuria embora? Que bobagem. De jeito nenhum. Ele detectou meu propósito. Tal coisa. O Homem Vermelho não conseguiu esconder sua confusão enquanto murmurava antes de virar seu corpo violentamente. Ele quer restaurar Yuzuria no território do clã Baran. Nunca pensei que ele tivesse uma ideia tão atrevida depois de vir até aqui. Eu tenho que detê-lo ou então isso irá atrapalhar meu plano. Reúna as tropas. Não é tão fácil restaurar Yuzuria. Ainda há tempo. Pegue-o e recupere o coração de Yuzuria. Sim, vou reunir as tropas. Kuranka fugiu apressadamente. Que eu descobri algo bom. Ark sorriu quando saiu do portão. Na verdade, Ark pretendia ressuscitar Yuzuria ali mesmo em Ageiron. Não, ele pensou que deveria ressuscitá-lo ali. Mas ele percebeu algo ao verificar a janela de informações do coração de Yuzuria. Afirmou que as condições necessárias deveriam estar reunidas para ressuscitar a árvore do mundo. Se o coração de Yuzuria estivesse ligado ao botão, ele teria ignorado essa informação. Mas ele percebeu uma possibilidade diferente quando viu que Vigurima engoliu o coração de Yuzuria. Em outras palavras, isso não significava que Yuzuria poderia ser ressuscitada em qualquer lugar fora de Ageiron, desde que as condições necessárias fossem
atendidas? Claro que está limitado ao submundo e deve haver lua cheia brilhando, mas o local protegido pela árvore do mundo recebeu enormes efeitos adicionais. Popó era apenas uma semente, mas ele ainda não trouxe enormes benefícios para a vila de Lancel. Se ele ressuscitasse Yuzuria em Ageiron, os benefícios iriam para os Nakujuk. Estou louco? Por que eu deveria fazer algo de bom para os Nakujuk? Ainda havia tempo antes que a lua cheia nascesse completamente. Enquanto isso, tenho que fazer preparativos para ressuscitar Yuzuria na fortaleza Aman. Talvez as condições necessárias na janela de informações? Ark já podia adivinhar o que era necessário para reviver a árvore do mundo. Provavelmente se referia a solo sagrado. E Ark conhecia um lugar com quantidade suficiente de solo. A aldeia Lancel, o lugar onde Popó foi plantado e os campos foram polvilhados com solo sagrado. Agora que o problema de escassez de alimentos na vila de Lancel foi resolvido, não deveria ser um problema pegar um pouco de solo sagrado. Além disso, os efeitos do solo sagrado foram aumentados graças ao uso da enfermagem milagrosa por Ark no passado. O efeito foi suficiente para cultivar vegetais. Se eu ressuscitar Yuzuria na fortaleza Aman, haverá um enorme benefício. Sim, Ark não sabia da presença do Homem Vermelho ou de seu plano. Ele apenas pensou em como conseguir mais dinheiro e chegou a essa conclusão. Ark Nian. Quando Ark apareceu no centro da vila de Lancel, Jana, que estava dançando, voou em direção a ele. Então ela notou Lariete e apurou as orelhas. O que é isso, Nian? Tem uma garota diferente dessa vez, Nian. Você realmente é um namorador, Nian. Barulhento, não tenho tempo para brincar. Ark empurrou Jana e correu pela praça. Nian. Ele me empurrou, Nian? Como ele ousa, Nian? Ark é um homem mau, Nian. Jana então ergueu as sobrancelhas e balançou o rabo. Nian, Nian, Nian. Mas Jana não odeia um homem mau, Nian. De alguma forma, estou mais atraído, Nian. E um olhar suspeito começou a crescer nos rostos dos fãs de Jana. Um homem mau não é muito popular? Devo tentar uma vez? De qualquer forma, Ark não prestou atenção a coisas assim. A partir de agora foi uma luta contra o tempo. Ele teve que ressuscitar Yuzuria enquanto ainda havia lua cheia no submundo. Não demorou tanto tempo para romper a Ageiron quanto ele pensava, então faltavam 2 horas. Ele teve que mover o solo sagrado e então fazer os preparativos para reviver Yuzuria. Galen Ajushi. Ark, você veio. Sua loja. Eu não vim falar sobre isso. Por favor, reúna pessoas com urgência. Pessoas? O que está acontecendo? Galen perguntou e Ark explicou a situação no submundo o mais rápido possível. Você quer dizer o submundo de onde Bona e as crianças vêm? Eu entendo. O clã Baran já é um cliente valioso da nossa aldeia. Além disso, você é o dono do solo sagrado. Mobilizarei imediatamente os aldeões para coletar o solo sagrado do campo. Quanto você precisa? Cerca de 2x mais do que o solo usado para o canteiro de flores de Popó deve ser suficiente. Então são cerca de 3 a 4 campos. Vou prepará-lo agora. Galen imediatamente correu e reuniu os agricultores. Ark impressionou muito os agricultores no passado enquanto movia o solo sagrado, então eles obedeceram sem reclamar. Depois de 1 hora, havia 4 grandes carroças cheias de quantidades suficientes de solo sagrado. Então eu pego isso e vou embora. Eu te desejo sucesso. Ark terminou os preparativos e desenhou o círculo mágico. Espere, não preciso usar vários quilos de pó de movimento dimensional para mover esses vagões? Sim, isso não importa. A pólvora será inútil quando o submundo surgir de qualquer maneira. Ark decidiu e usou o pó restante para criar um enorme portão em um canto da vila. Então ele entrou pelo portão e a fortaleza Man apareceu. Ark, o que aconteceu? Jushman e os membros da reabilitação correram em sua direção quando ele chegou à fortaleza. O grupo de reabilitação que lutou contra os Nakujuk já havia retornado à fortaleza. Entre eles estava Bulkun. Eles ressuscitaram instantaneamente na fortaleza de Aman depois de morrer em Ageiron. Que diabos? Você não disse que o submundo surgiria se você tivesse sucesso? Você falhou? Não, vou começar agora. Ark sorriu e explicou as circunstâncias. Então Jushman também riu e deu um tapa no ombro de Ark. Hahaha, como esperado de Ark. Quem mais pensaria nisso em tal situação? Ok, não há mais nada a dizer. Chame os soldados. Vamos começar a trabalhar imediatamente. Oi, podemos ver a ressurreição da árvore do mundo com nossos próprios olhos? Bezeltil e os mais velhos levantaram os braços com um olhar emocionado. Os soldados Baran chegaram pouco depois e começaram a trabalhar com pá. Eles precisavam fazer um solo adequado para que Yuzuria pudesse plantar algumas raízes. Ark levantava regularmente a cabeça para olhar a lua cheia enquanto ela estava em andamento. A enorme lua cheia havia descido o suficiente para parecer que estava tocando a encosta da colina. Ainda faltam 40 minutos. O ritmo atual é suficiente. Ark começou a se sentir mais relaxado. Mas de repente uma enorme forma negra foi vista diante da lua cheia. Parecia um grupo de pássaros que gradualmente crescia. Ark estreitou os olhos antes de se arregalarem de repente depois de alguns momentos. The Draken. Sim, a forma revelada ao luar eram tropas Draken cruzando as montanhas do norte. Não foram poucos como antes. Havia aproximadamente 500 Drakens se aproximando. Além disso, havia muitos Nakujuk montando-os enquanto seguravam lanças e espadas. Drakens? Dushman explodiu de surpresa ao levantar a cabeça. Há tantos Drakens. Por quê? Se eles tinham tantos Drakens, então por que não foram usados na guerra até agora? Era incompreensível para Ark e Jushman. Não houve tempo para considerar os motivos. Comandante Nin, os Nakujuk começaram a avançar no cânion. O quê? Jushman deu um pulo e correu para as paredes. Assim como o guarda disse, os Nakujuk estavam avançando para o desfiladeiro Kurata. Os Nakujuk iniciaram um ataque total no momento em que a ressurreição de Yuzuria estava à vista. Todo mundo se apresse. Se a Yuzuria for restaurada, benefícios consideráveis serão aplicados a nós. Temos que restaurar Yuzuria antes que esses caras cheguem. O entendi. Pressa. O clã Baran limpou freneticamente a terra sob o comando do Jushman. Graças a isso, eles completaram o leito do solo antes que as tropas Draken chegassem
a fortaleza Aman. Ark tirou o coração de Yuzuriya e correu em direção ao leito do solo. E quando ele estava prestes a enterrá-lo, Biik! De repente, uma enorme águia negra voou sobre a cabeça de Ark. Em seu rastro, um raio caiu na frente de Ark. Uma intensa onda de choque se espalhou pela área. Ark foi atingido pela onda de choque e foi jogado vários metros para trás antes de atingir o chão. Graças ao impacto, o coração de Yuzuriya caiu de sua mão. O quê? O quê? Ark cambaleou enquanto levantava o corpo. Então alguém começou a sair da nuvem de poeira. Os cabelos ruivos como sangue esvoaçavam enquanto o homem usando a máscara branca avançava. Homem Vermelho. Essa foi a primeira vez que ele viu o Homem Vermelho de perto. Ele tinha cabelos ruivos enquanto todo seu rosto estava coberto por uma máscara branca e sangue escorria de sua armadura vermelha. No centro de sua armadura havia um padrão em relevo com a forma do deus indiano Indra. Quando o Homem Vermelho se aproximou, a armadura balançou e Indra estremeceu como se estivesse vivo. O quê? O quê? Por que esse cara está aqui de repente? Ark deu um passo para trás da estranha atmosfera. Ark pensou que o Homem Vermelho tinha uma pista importante para passar no exame de admissão do Global ESOS. Assim, ele tentou descobrir sua identidade várias vezes. Mas Ark não tinha a menor ideia, mesmo depois de fazer contato com ele agora. Não, ele nem conseguia entender por que o Homem Vermelho emergia agora. Por que diabos o Homem Vermelho apareceria aqui? Eu irei recuperar o coração de Yuzuriya. O que? Ark perguntou com uma cara estúpida. Ah, o que há com esse cara? Ele pulou sozinho? Que bastardo ousado. Hahaha, vou esmagá-lo antes que os outros cheguem. Bulkun e Deokdai de repente correram em sua direção e brandiram suas espadas. Mas o Homem Vermelho desapareceu assim que as espadas foram levantadas. Pegue isso. Onde ele foi? Bulkun estava olhando em volta confuso quando de repente respirou fundo. Que diabos? Ele não sabia como, mas o Homem Vermelho apareceu de repente perto de Bulkun. Bulkun surtou e recuou. Mas já era tarde demais quando algo emergiu da palma da mão do Homem Vermelho e um som estrondoso como de uma bomba explodindo foi ouvido. Quaquaquacan. O corpo de Bulkun voou vários metros para trás. O Homem Vermelho já estava se movendo em direção a Deokdai antes mesmo de Bulkun atingir o chão. Deokdai se encolheu e ergueu o escudo. No entanto, o Homem Vermelho atingiu o escudo de Deokdai com a palma da mão mais uma vez e Deokdai voou vários metros para trás. O que diabos aconteceu? Ark não conseguia entender a situação. Independentemente de seus níveis, Bulkun e Deokdai eram ex-gangsters. Eles tinham habilidades profissionais de luta e seu hobby era lutar contra os outros. Embora seus níveis e estatísticas possam ser mais baixos, suas habilidades de luta foram classificadas no grau A. Mas esses dois foram derrotados com apenas um toque. Além disso, o guardião igual assaltante tinha a defesa mais alta entre o grupo de reabilitação, mas ainda assim perdeu 30% da saúde e ficou atordoado com um ataque. É aquele bastardo. Todo mundo, agarre-o. Os membros da reabilitação e o clã Baran reuniram-se em direção ao Homem Vermelho. Mas naquele momento, formas negras caíram ao redor do Homem Vermelho como bombas. Baque. Eram Kuranka e os Nakujuk nos Drakens. O vento soprava através da fortaleza enquanto centenas de Drakens pousavam. Graças às enormes quantidades de sujeira, poeira e cascalho que voavam, o campo de visão de todos era limitado. Houve gritos ocasionais dos Baran quando colidiram com os Nakujuk. Mate todos eles. Pários. Não haverá futuro para o clã Baran se a fortaleza Aman for tomada. Droga, o que está acontecendo? Ark se atrapalhou na poeira enquanto procurava pelo coração de Yuzuriya. Ele não sabia como isso aconteceu, mas o problema mais urgente era ressuscitar a Árvore do Mundo. Não importava se ele morresse aqui, desde que a Árvore do Mundo fosse revivida. Se ele falhasse, tudo estaria acabado. Ah, lá está. Ark logo encontrou o coração de Yuzuriya preso no chão. Ele estava rolando graças a ser chutado por muitos pés. Tratando uma árvore do mundo assim, Yggdrasil teria chorado se visse a cena. De qualquer forma, Ark correu apressadamente em direção ao coração de Yuzuriya assim que percebeu isso. Mas o Homem Vermelho correu abruptamente através da nuvem de poeira em sua direção. Ark reflexivamente virou o corpo e balançou a espada. Mas assim como quando cuidou de Bulkun, o Homem Vermelho desapareceu e apareceu ao lado de Ark. Ele podia sentir a palma da mão do Homem Vermelho prestes a tocar seu lado. Naquele momento, Ark ficou arrepiado ao sentir uma sensação estranha. Não era sua cabeça, mas seus instintos lhe deram um aviso terrível. É perigoso. Ark instantaneamente usou Dark Dance. Seu corpo moveu-se rapidamente 10 metros. Até este ponto. Oh meu Deus. Naturalmente ele perseguiu Ark. Assim como Ark estava prestes a suspirar de alívio, ele sentiu o Homem Vermelho em suas costas. Ele leu perfeitamente os movimentos de Ark e seguiu. Ark ficou surpreso e mais uma vez usou Dark Dance, mas já era tarde demais. De repente houve uma enorme explosão. Quaquaquacan, gggggeuk. Parecia que algo estava quebrando dentro de seu corpo. Houve uma onda de barulho quando uma janela de mensagem apareceu. Você foi atingido por uma onda de chakra. Você recebeu um impacto direto da onda de chakra dentro do seu corpo. A defesa é ignorada e você recebeu 800 de dano. A onda de choque também arruinou o equilíbrio de mana dentro do seu corpo e você perdeu 1000 mana. Graças aos hematomas graves, sua velocidade de ataque e velocidade de movimento são reduzidas em 10% por 5 minutos. Seu corpo também está rígido e você não conseguirá se mover por 3 segundos. O onda C chakra. Ark estava interessado em artes marciais e já tinha visto o mundo chakra antes. Demoraria muito se ele explicasse tudo, mas chakra foi algo que se originou na Índia. Em outras palavras, onda de chakra foi um ataque oriental, semelhante a uma bola de energia usada em jogos de luta de rua. Não foi disparado à distância, mas em vez disso a palma da mão foi usada para soprar a onda de choque diretamente no corpo? Bem, essa parte era de bom senso, e o dano que Ark recebeu foi terrível. Foi uma técnica que ignorou a defesa e causou 800 de dano. Ele também perdeu 1000 de mana graças ao ataque. Além disso, sua velocidade de ataque e movimento caiu e ele ficou rígido. Que habilidade de trapaça ridícula. Ark rolou ao cair e mal conseguiu manter o centro enquanto levantava
levantava a cabeça. Ele sabia desta vez. Ele não conseguia lidar com esse oponente. Na verdade, ele sabia disso antes mesmo de conhecer pessoalmente o Homem Vermelho. Ark tinha visto o Homem Vermelho lutando na memória de Popó. Ele derrotou sozinho uma vila inteira de guaxinins. Mesmo a Árvore do Mundo Yggdrasil não conseguiu lidar com o Homem Vermelho. Era senso comum pensar que tal poder estava além do usuário. Portanto, ele pensou no Homem Vermelho como um NPC, mas ele é um usuário. A Eyes of the Cat identificou que sua janela de informações era diferente de um NPC. No entanto, havia apenas pontos de interrogação ao lado do seu nome e nível. Havia duas razões possíveis para isso. Ele ou escondeu sua identidade com uma habilidade específica como Shambhala ou estava mais de 100 níveis acima de Ark. Ele podia adivinhar a diferença de nível entre eles mesmo sem ver a janela de informações. Mas não posso desistir. Eu tenho que lutar e derrotá-lo. Ark cerrou os dentes e agarrou a espada com firmeza. No entanto, o Homem Vermelho não estava interessado em Ark. Ele havia virado as costas para Ark e estava andando na direção oposta. Oh, isso me lembra. Ark olhou para o Homem Vermelho com olhos estúpidos. O lugar para onde Ark estava indo antes de ser atingido pela onda de chakra era em direção ao coração de Yuzuria. Tudo estaria acabado se o Homem Vermelho colocasse as mãos no coração de Yuzuria. Ark lutou para levantar seu corpo. Shen, quaquaquaquacac. Adagas de repente voaram pelo ar como uma metralhadora. Um foi jogado em direção ao coração de Yuzuria enquanto os outros se dirigiram em direção ao Homem Vermelho. O Homem Vermelho estava prestes a pegar o coração de Yuzuria quando foi atingido pela adaga. Ark, o que você está fazendo? Acordar. A forma distinta de Shambhala veio correndo através da nuvem de poeira. Em Shambhala, bom momento. Toque de cura, proteção da deusa. Lariete também correu em direção a ele e usou sua magia de recuperação. Portanto, a saúde de Ark foi recuperada e ele pôde mover seu corpo. É isso. Agora vamos tentar de novo. Ark recuperou o ímpeto quando Shambhala e Lariete apareceram. Isso mesmo. Ark não tinha confiança de que venceria se lutasse sozinho contra o Homem Vermelho. Se Ark estivesse sozinho. Porém, seria diferente se Shambhala e Lariete também estivessem presentes. Foi uma contra 3, não com a convocação dele foi uma contra 5. Dedrick e Razak protejam Lariete. Shambhala, você sabe o que fazer? Vamos de ambos os lados. Ok, vamos pegá-lo. Ark, eu te escuto. Lâmina negra. Jogando adagas, espada torpedo. Lariete aplicou bufos em Ark e Shambhala enquanto eles se separavam. Eles se aproximaram em movimentos circulares de ambos os lados do Homem Vermelho e dispararam suas habilidades. Ark confundiu o Homem Vermelho usando uma combinação de Dark Dance e Slide enquanto usava continuamente sua habilidade em cadeia Dark Strike e Riposte. Shambhala também usou Torpedo Sword e Crosswave para atacar o Homem Vermelho. Foi a combinação dos dois usuários que conquistou o Evil Siurion. Quaquaquacan, Geogiol, Vorururung. As pessoas dentro da nuvem de poeira eram difíceis de distinguir e tudo que podia ser visto eram relâmpagos, flechas de luz e sons estrondosos. Não, a batalha entre o Homem Vermelho e o grupo de Ark foi de um padrão onde os espectadores não podiam ver mesmo sem a nuvem de poeira. Houve movimentos rápidos e explosão de habilidades em cadeia. Era como se a cena de centenas de pessoas lutando fosse avançada a uma velocidade x4. Incrível! Lariete murmurou enquanto ficava na retaguarda com a convocação. Na verdade, as pessoas mais surpresas foram Ark e Shambhala. Eu tinha habilidades tremendas? Ao jogar, às vezes as pessoas experimentavam um estranho despertar. O tempo e o controle eram necessários em muitos jogos, como FPS e RPG. Não foi fácil calcular o tempo e assumir o controle em situações em constante mudança. Mas ocasionalmente havia momentos em que as pessoas se surpreendiam. Era como um novo tipo de animação. A adrenalina e a concentração deles nessa situação elevaram seus julgamentos e habilidades para 120%. Esse era o estado de Ark e Shambhala agora. Havia dois tipos de pessoas. Pessoas que se tornam mais fracas numa crise ou pessoas que exercem mais poder numa crise. Ark e Shambhala pertenciam a este último. Se eles encontrassem um oponente excessivamente forte, suas habilidades atingiriam um padrão que eles não poderiam imaginar. É possível vencer. Nós dois podemos derrotá-lo. Ark ficou convencido de sua vitória ao ver a saúde do Homem Vermelho piorar. No final, a saúde do Homem Vermelho diminuiu para 50% e ele tropeçou antes de recuar. Não importa quão alto fosse seu nível ou habilidades, ainda havia limites para como ele poderia derrotá-los quando Ark, Shambhala e Lariete tinham profissões de heróis. Não foi isso que Ark pensou. Foi seu erro pular precipitadamente sozinho. Ark ergueu a espada quando os olhos do Homem Vermelho se estreitaram de repente. Ele instantaneamente bateu com o punho no chão e gritou. Impertinente. Proclamação de Shiva. Quá. Foi naquela época. De repente, uma enorme estátua de pedra ergueu-se do chão. Foi um dos 3 deuses hindus. Era uma estátua de pedra semelhante a Shiva com 4 braços, 3 olhos e uma cobra enrolada no pescoço. Os 4 braços feitos de pedra moveram-se estranhamente e o espaço circundante ficou preenchido com uma luz vermelha. Uma mensagem de aviso vermelha flutuou na frente de Ark. A habilidade Proclamação de Shiva foi ativada. Tudo dentro de 300 metros da estátua de Shiva está dentro da esfera de influência da habilidade. Quando o lançador estiver dentro da esfera de influência de Shiva, todas as estatísticas aumentarão em 50%. Além disso, sua velocidade foi amplificada e um efeito invulnerável limite é concedido. O lançador também poderá usar as habilidades de divindade dentro da esfera de influência. A duração termina quando a estátua é destruída ou a habilidade é cancelada. O que há com esse efeito absurdo? A mão do Homem Vermelho então se moveu em direção à sua cintura. Então um brilho intenso que queimou suas retinas apareceu. O que aconteceu? Enquanto eles pensavam, o sangue jorrou de repente das coxas de Ark e Shambhala. Você foi atingido por Chakra Blade. Você recebeu 1200 de dano.
A durabilidade da sua armadura e espada diminuiu em 20% e sua defesa diminuiu em 20%. Sua velocidade de movimento também foi reduzida em 20% por 5 minutos. Isso é tudo que as profissões de heróis são capazes? O Homem Vermelho murmurou enquanto segurava uma espada negra com uma aura vermelha ardente ao seu redor. Isso é... Ah, meu Deus, isso me lembra. O rosto de Ark ficou pálido quando ele caiu de joelhos. As memórias esquecidas passaram por sua cabeça. Ele sentiu que algo estava faltando por um tempo. A atmosfera do Homem Vermelho que ele viu nas memórias de Popó era diferente daquela com quem ele havia lutado até agora. Sim, Ark não o chamou de Homem Vermelho só por causa de seu cabelo ruivo. O Homem Vermelho que ele viu matando os guaxinins estava cercado por uma aura vermelha. Naquela época ele pensou que eram apenas os efeitos especiais do flashback. Não é isso, ele deve ter ativado essa habilidade naquela época. Ele foi capaz de massacrar os guaxinins graças a essa habilidade. Em outras palavras, este estado mostra suas capacidades em 100%. Então até agora, embora seus pensamentos anteriores tivessem sido aquecidos, agora esfriaram. Ark, ele está vindo. A voz de Shambhala interrompeu seus pensamentos. Kiin, Quacan. Ao mesmo tempo, o Redman cruzou a área em um ritmo incrível. Uma densa nuvem de poeira subia por todos os lugares por onde o Homem Vermelho passava. Houve um choque como uma bomba explodindo em seu rastro que atingiu Ark continuamente. Ark foi mais uma vez jogado para trás vários metros. Shambhala apareceu atrás dele e esfaqueou suas costas com uma adaga, mas o Homem Vermelho apenas se livrou do dano e atacou Shambhala. Quaaco. O sangue jorrou de seus braços na forma de uma letra X. O Homem Vermelho estava confiante o suficiente para não se importar se fosse atingido. Ele apenas parou cada movimento de suas espadas e respondeu imediatamente com um ataque de onda. Ark e Shambhala não conseguiram atacar corretamente e tudo o que puderam fazer foi fugir. Mesmo assim, sua saúde ainda caiu para 30%. Toque de cura. Lariete se aproximou apressadamente e usou magia de recuperação. Que fútil! Então o Homem Vermelho virou a cabeça e chegou instantaneamente na frente de Lariete. Dedrick, Hazak, parem-no. Você entendeu. Ei, bastardo, seu inimigo sou eu. Clac, 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 clac. Dedrick e Hazak correram em direção ao Homem Vermelho. Porém, o Homem Vermelho apenas moveu sua espada e uma intensa onda de choque apareceu, jogando Dedrick e Hazak para trás. O Homem Vermelho usou continuamente seu ataque onda poderosa, e Lariete rapidamente caiu em estado crítico. Ele não é possível pará-lo. Não foi possível lidar com o Homem Vermelho enquanto ele estivesse dentro da esfera de influência da proclamação de Shiva. A janela de informações explicou a fraqueza da proclamação de Shiva. A primeira fraqueza é que a habilidade será cancelada se a estátua quebrar e a segunda é que deve haver um limite de tempo para isso. Mas esse cara é quase invencível dentro dessa área. Se ao menos os membros da reabilitação e os Baran não estivessem ocupados lutando contra os Nakujuk, eles poderiam destruir a estátua enquanto nós o distraímos. Felizmente, a proclamação do território de Shiva era uma habilidade de limitação espacial. Se ele deixasse a área de 300 metros, as habilidades do Homem Vermelho retornariam ao seu estado original. Em outras palavras, o Homem Vermelho só era invulnerável dentro daquela área. Se Ark, Shambhala e Lariete conseguissem sair da esfera de influência, o Homem Vermelho não seria capaz de atacá-los excessivamente. Podemos simplesmente ficar fora da esfera de influência até que a proclamação de Shiva acabe. Se a habilidade tiver tanto efeito, o tempo de resfriamento deve ser de pelo menos 24 horas. Havia uma maneira de derrotar o Homem Vermelho depois de analisar suas habilidades. Mas há um problema. Ark semicerrou os olhos para a esfera rolando na poeira. Esse era o problema. O objetivo do Homem Vermelho era obter o coração de Yuzuria. E o coração de Yuzuria estava dentro da esfera de influência. Mesmo que o grupo de Ark escapasse com segurança para fora da esfera de influência, qual seria o sentido se o Homem Vermelho colocasse as mãos no coração de Yuzuria? Eu tenho que proteger o coração de Yuzuria antes de escapar. Shambhala, ataque pela esquerda e pela direita. Lariete, por favor, ajude-o. Ei, que pessoas estúpidas. O Homem Vermelho sorriu quando Ark e Shambhala mais uma vez o atacaram pelos lados. No momento em que o Homem Vermelho se concentrou nos dois, Ark deu um comando em sua cabeça. Agora, Dedrick, pegue o coração de Yuzuria. Agarre o coração de Yuzuria e depois fuja. Entendido. Dedrick percebeu as intenções de seu mestre e voou em direção ao coração de Yuzuria. Entendi. Mestre, como é? Não sou o melhor? Dedrick se gabou ao roubar o coração de Yuzuria. Ark entrou em pânico e amaldiçoou. Sua criança estúpida. Ark e Shambhala já estavam com a saúde baixa e arriscaram suas vidas para chamar a atenção do Homem Vermelho. Dedrick teve sucesso graças ao afastamento da linha de visão do Homem Vermelho. Naquele momento, os olhos do Homem Vermelho se voltaram para ele. De onde vem essa baboseira? Fuja! Dedrick, voe para cima. Você entendeu. Dedrick compreendeu tardiamente a situação e bateu as asas para cima. Que incômodo. Habilidade de divindade, relâmpago de Indra. 4 discos giratórios redondos surgiram abruptamente do homem. Pajijik, flash. Faíscas surgiram dos discos gravados com a forma de Indra e um enorme raio dirigiu-se para Ark, Shambhala, Lariete e Dedrick. Quando Indra ficou furioso, ele exterminou seus inimigos com raios, e esses raios rasgaram a área. Dedrick, Ark viu que o relâmpago estava voando em direção a Dedrick. Uma luz vermelha piscou continuamente enquanto os relâmpagos atingiam todo mundo. Você recebeu 200 de dano do relâmpago de Indra. Você recebeu 200 de dano do relâmpago de Indra. Você recebeu 200 de dano do relâmpago de Indra. Ainda está acontecendo. A cabeça de Ark ficou branca enquanto ele parecia queimar. O raio consumiu a saúde do grupo em um ritmo tremendo. Que apetite forte! Ainda está comendo mais saúde? Ark sentiu uma intensa vontade de amaldiçoar, mas sua boca não abria. Graças ao seu estado rígido causado pelo raio, ele não conseguia nem mover um dedo. Enquanto isso, Lariete e Shambhala morreram devido ao ataque relâmpago. E 20%, 15%, 10%. A saúde de Ark também acabou. Esse bastardo. Ark desmaiou segurando sua espada.
Volume 12, capítulo 9. O submundo surge. Ikki, o que? Buxil não estava em um estado normal. Ele pensou que tudo havia terminado quando Ark voltou de Ageron. Agora tudo que resta fazer é usar minha arma secreta. Quando o submundo surgir e eu puder obter o legado de Magaru, toda a crueldade que tive de suportar valerá a pena. Buxil estava sonhando alegremente. No entanto, a situação mudou instantaneamente quando o Homem Vermelho apareceu. A ressurreição da Árvore do Mundo foi interrompida quando o Homem Vermelho e as tropas Drake invadiram a fortaleza. Além disso, os Nakujuk também estavam atacando o Canyon para invadir a fortaleza de Aman. Justiceman e os membros da reabilitação fizeram o possível para acomodar os soldados e detê-los, mas as tropas Draken já haviam invadido e massacrado os membros Baran que encontraram. Pegue isso. Buxil observou um Baran coberto de sangue morrer e ranger os dentes. Não havia apenas soldados na fortaleza. NPCs gerais foram reunidos para distribuir suprimentos, então havia várias crianças pequenas. E Buxil era responsável pelo armazém e pelos suprimentos, então ele passou um tempo com todos eles. Ele carregava bagagens e suava com os moradores e também brincava com as crianças. No entanto, agora havia crianças sendo massacradas na frente dele. Sua fúria aumentou quando ele viu a cena se desenrolando. Mas ainda Ark irá detê-los. Buxil não gostava de Ark. Embora às vezes mostrasse um rosto surpreendente, ele rapidamente revelava sua verdadeira face. Mas Buxil reconheceu a habilidade de Ark. Entre os usuários que conheceu até agora, Ark era o mais forte. Obviamente, Ark resolveria de alguma forma esse problema. Quando Buxil olhou através da nuvem de poeira para encontrar Ark, ele ficou desesperado. Ark, Shambhala e Lariete estavam sendo irremediavelmente espancados. Oi, ele parece tão chato. Vamos vê-lo agir de forma presunçosa agora. Buxil não sabia por que riu, mas seu rosto ficou desesperado quando sentimentos estranhos surgiram em seu coração depois de ver cair e cair novamente. O que? Por que você está fazendo isso? Você não é esse personagem. A sua expressão não demonstra sempre confiança na vitória? Levantar. Onde está aquele belo ato que você usou para explorar Lariete? Apresse-se seja aquela pessoa que me explorou. Ele não conseguia entender por que estava se sentindo assim. Ark era odioso. Realmente odioso, mas Buxil não queria vê-lo assim. Naquele momento, o Homem Vermelho disparou raios e Ark foi queimado até a morte. Os olhos de Buxil também estavam doloridos com o brilho do relâmpago. É aquele bastardo. Buxil cerrou os dentes enquanto olhava para a forma desmoronada de Ark. Esse sentimento? Buxil sentiu algo em sua cabeça se soltar ao testemunhar a morte de Ark. A missão falharia e ele morreria do Nakujuk assim que Ark morresse. Toda a situação se confundiu na cabeça de Buxil e ele ficou paralisado. Então toda aquela raiva voltou-se para o Homem Vermelho. Por causa dele. Tudo é por causa dele. Buxil olhou para o Homem Vermelho que se aproximava vagarosamente do coração de Yuzuria. Ele puxou um pergaminho e gritou. Pegue isso, seu filho da puta. Banir, quando um pergaminho era ativado, uma cor aparecia dependendo do tipo. A luz atingiria o alvo e desencadearia o efeito especial. No entanto, a luz apenas flutuou na frente de Buxil e não voou em direção ao Homem Vermelho. O quê? Por que isso está acontecendo? Está quebrado depois de tanto tempo? Não deveria ter. Isso mesmo. Tudo era tão louco que ele esqueceu de especificar um alvo. Buxil pegou intuição de baixo nível e usou no Homem Vermelho. Ele precisava confirmar a identificação do Homem Vermelho antes que os efeitos do pergaminho Banir fossem cancelados. Depois que eu descobrir sua identidade. O que é isso? O sorriso de satisfação de Buxil transformou-se numa expressão de perplexidade. As informações do Homem Vermelho não apareceram mesmo quando ele usou o Insight. Em vez disso, o Homem Vermelho o descobriu graças ao uso do pergaminho a Insight? O Homem Vermelho estremeceu e se virou. Quem é você? Caminhada. Buxil gritou e sentou-se no chão. O Homem Vermelho ergueu a espada assim que virou o corpo. Foi um momento desesperador. Buxil soltou um grito de terror e gritou. Inferno, eu não sei. Banir, aquele que está prestes a me atingir é o alvo. Ativar. Buxil gritou de desespero depois de ser encurralado. Uma vez acionada, a luz não conseguiu encontrar um alvo e enfraqueceu gradualmente, mas agora se entrelaçou com o corpo de Buxil. Apenas alguns segundos depois, a espada do Homem Vermelho tocou Buxil e a luz subiu pela espada em direção ao coração do Homem Vermelho. Clarão. Tetem. O quê? Oh meu Deus! Uma luz vermelha brilhou no pergaminho e o Homem Vermelho voou em direção ao horizonte como uma bola de beisebol em um home run. Buxil olhou com olhos confusos para o Homem Vermelho voando para longe e gaguejou. Isso realmente poderia ser acionado dessa maneira? Foi um novo método de utilização dos pergaminhos que nunca havia sido considerado. Eu consegui. Nem Ark, Shambhala nem o grupo de reabilitação conseguiram lidar com ele, mas eu explode aquele monstro. Como esperado, os pergaminhos são realmente os mais fortes. No Novo Mundo, apenas 10 desses pergaminhos raros de Abanir foram encontrados. Foi um pergaminho que explodiu o alvo a 10 quilômetros de distância. Sim, a arma secreta de Buxil era este pergaminho. Ele havia planejado usar o pergaminho Banir em Arca após o legado de Magaru quando encontrado e então fugir após embalar todos os itens. No entanto, o que eu fiz? Buxil explodiu ao perceber tarde demais. Agora não tem um trunfo para acertar Ark. Buxil agarrou seu cabelo e gritou. Mas depois de um momento, Buxil agiu como alguém com esquizofrenia e de repente olhou para o coração de Yuzuria. Espere, não é desse jeito. Não haveria como obter o legado de Magaru se o Homem Vermelho vencesse, mas felizmente o coração de Yuzuria ainda está aqui. E Ark morreu de um usuário, então ele não reviverá por 24 horas. Se for esse o caso, os preparativos para reviver a Árvore do Mundo já estavam concluídos. Se Buxil conseguisse ressuscitar a Árvore do Mundo, ele não monopolizaria o legado de Magaru? Esses foram os pensamentos de Buxil enquanto corria em direção ao coração de Yuzuria. Sim, uma vez que eu ocupe isso, então meu plano. Mas havia algumas coisas que Buxil não sabia. Ele precisava do ramo sagrado de Ark para restaurar a Árvore do Mundo. E havia outra coisa. Ei, porco, isso não é meu?
Ike, o que? Buxil surtou e caiu de costas ao ouvir a voz vindo de trás dele. Surpreendentemente, a pessoa que se aproximava era Ark, que havia morrido há pouco tempo. Sim, Ark já havia morrido uma vez. Mas não importa quão forte fosse o adversário, Ark não morreria assim. O raio do Homem Vermelho concentrou-se apenas em Ark, Shambhala, Lariete e Dedrick. Enquanto isso, Ark fez alguns preparativos e enviou Hazak para fugir para algum lugar distante. Assim, Ark reviveu graças ao juramento de morte de Hazak e esperou por uma chance de atacar o Homem Vermelho ou tomar o coração de Yuzuria. Então ele observou Buxil explodir o Homem Vermelho. Agora eu entendo. Essa era a arma secreta que você estava escondendo? Ark estreitou os olhos e olhou para Buxil. Buxil estremeceu e gritou quando Ark se aproximou. Agora não é hora para isso. A árvore do mundo. Você precisa reviver a árvore do mundo. Isso mesmo, a árvore do mundo. Ark se encolheu e olhou em volta. A fortaleza Aman era um lugar de caos enquanto os Drakens e Nakujo corriam por toda parte. O Homem Vermelho havia desaparecido, mas a fortaleza ainda estava em estado perigoso. Agora só posso acreditar na árvore do mundo. Posso reverter a situação se restaurar Yuzuria. E mesmo se formos derrotados aqui, Yuzuria ainda se levantará. Não há outra escolha. Buxil, falaremos sobre os pergaminhos mais tarde. Ark pegou o coração de Yuzuria e enterrou-o no solo. Então ele também enfiou o ramo sagrado de Yggdrasil na cama. Uma luz pálida emergiu do ramo sagrado quando o solo começou a tremer. É isso, está reagindo. Agora, Piorong. Um broto cresceu do solo. Um broto. Não importava sua aparência, ainda era um broto. Apenas 2 botões cresceram do broto. Ark olhou para ele, mas o broto não mudou. O quê? Por que é diferente? Ark levantou a voz e uma janela de informações apareceu instantaneamente. Você plantou o coração de Yuzuria no solo sagrado. Você atendeu às condições necessárias de lua cheia, ramo sagrado e solo sagrado. No entanto, o coração de Yuzuria é mais fraco que Yggdrasil graças à absorção de seu poder por Vigurima. Portanto, Yuzuria precisa de mais tempo para absorver o poder do ramo sagrado, do solo sagrado e da lua cheia antes de poder ressuscitar. Tempo restante até a ressurreição de Yuzuria. 2 horas. Uma vez que algo desse errado, tudo pioraria. Um limite de tempo de 2 horas quando era uma situação urgente? É claro que Ark não podia esperar até então. A lua já estava começando a se pôr. O tempo restante até o amanhecer era de no máximo 20 minutos. Se isso falhasse, ele teria que esperar até a próxima lua cheia para ressuscitar Yuzuria. Era impossível para a fortaleza de Aman resistir até então. Sem chance. É impossível. Faz sentido que uma árvore do mundo tenha seu poder tirado por um monstro? Só um pouco mais de força em direção ao botão. Você consegue. Ark usou continuamente a enfermagem no leito do solo. Foi eficaz no solo sagrado no passado. Como esperado, a enfermagem não decepcionou. Embora o poder de Yuzuria tenha sido enfraquecido por Vigurima, depois que ele usou a enfermagem, o broto tremeu e emergiu um pouco mais. O crescimento da Yuzuria acelerou graças ao uso da enfermagem. Tempo restante até a ressurreição de Yuzuria. 1 hora e 55 minutos. Embora tenha conseguido, reduziu o tempo apenas em 5 minutos. Uauaaka. Parius Ug. Enquanto isso, um membro do Baran entrou em colapso após o outro. Os soldados liderados pelos membros da reabilitação estavam sendo exterminados pelos Drakens. Enquanto isso, os liderados por Justicemen mal conseguiam aguentar. Além das paredes próximas ao leito de solo, os Nakujo que avançavam pelo desfiladeiro também se aproximavam. Ark, encontre aquele bastardo do Ark. Ele ouviu a voz de Joel e Duke no meio da nuvem de poeira. Caramba, a enfermagem não vai funcionar? A saúde atual de Ark era de 1500 e Lariete estava morta, então ela não podia usar magia de recuperação. Os Drakens voaram procurando por ele ao comando de Joel. A ressurreição da árvore do mundo ficou ainda mais difícil. Ark não conseguia ver como isso era possível neste estado. Então alguns Drakens correram atrás de Ark. Isso vai acabar aqui? Tutututung. Ark levantou a cabeça com um olhar desesperado. Os Drakens foram empurrados para trás alguns metros e cambalearam. É Arknin. Arknin está ali. Todos ajudem Arknin. Recarregue, atire. Ark olhou em volta para as vozes familiares. À frente, o clã de guaxinins fortemente armado emergiu do portão segurando seus canhões. Eu senti que algo era suspeito, Nian. Arka opa. O grupo também foi seguido por Rosso montando seu unicórnio. Ah, é uma briga? Ultimamente tenho estado tão entediado de brincar pela aldeia. Miau, levante suas garras. Não sei o que está acontecendo, mas vamos ajudar nosso amigo, o buscador da verdade. Nia, nosso benfeitor, ajude Ark e Unin. Hassan, o Miau e os ex-ladrões começaram a atacar os Nakujuk. Como eles chegaram ao submundo? Ah, isso mesmo. Ark viu o portão de onde saíram e entendeu a situação. Ele usou todo o pó restante para criar o portão dimensional. Mesmo depois de mover as 4 carroças, o portão entre a vila de Lancel e o submundo ainda estava conectado. Os moradores devem ter visto Ark desaparecendo pelo portão em um canto e passaram por curiosidade enquanto traziam reforços para o caso de Ark estar em perigo. Isso foi possível porque ele tinha 100% de intimidade com os moradores da vila Lancel. Até mesmo os usuários que passaram pelo portão se envolveram na guerra. O que é isso, Nian? Darei a todos aqueles que lutam bravamente um beijo na bochecha, Nian. Ah, é mesmo? Uma oportunidade de ganhar um beijo da Jana. Vamos mostrar a eles o poder dos entusiastas do cosplay. Oh! O quê? Por que esses caras têm olhos tão nojentos? Os Nakujuk explodiram ao ver os usuários. Graças a isso, Ark sobreviveu à crise, mas foi por pouco tempo. Na verdade, havia uma razão pela qual Ark não pediu aos habitantes da vila de Lancel que se juntassem à guerra. Os soldados NPC subiram de nível bem lentamente em comparação aos usuários. Os guaxinins Melvi e ex-ladrões estavam todos em torno do nível 150 a 180. Isso foi muito inferior aos seus animais de estimação de nível 200. O nível médio dos Nakujuk era 280, então era impossível fazê-los entrar na guerra. Como Ark esperava, os moradores da vila de Lancel foram
rapidamente colocados na defensiva. Enquanto os guaxinins lutavam de longa distância e o Miau tinha alta evasão, os ex-ladrões caíram rapidamente. Ah, droga! Um gemido emergiu da boca de Ark. Ele estava grato, mas não queria a ajuda deles. Tudo estava desaparecendo bem na frente de Ark. O clã Baran, os Dark Brothers, os residentes da vila de Lancel. Tudo o que ele havia conquistado estava desaparecendo. Agora não era mais apenas um problema do submundo. Quando pressionado assim, o grupo de Joel descobriria que a base de Ark era a vila de Lancel. Se Joel e os Nakujuk passassem pelo portão dimensional, a vila de Lancel não seria capaz de enfrentá-los. Ao contrário dos usuários, os NPCs só tinham uma vida. Jana, que estava sempre provocando o Ark, o engraçado Hassan, Sarah, que sempre o seguia, e Galen, que sempre o apoiava. Ele não seria mais capaz de vê-los. E a aldeia de Lancel retornaria ao seu estado anterior de degradação. Não pode ser, não pode acontecer. Ark conhecia o medo de perder alguém melhor do que ninguém. Ark gritou freneticamente para o leito do solo. Por favor, Yuzuria. Você é a árvore do mundo necessária para manter o equilíbrio do submundo. Neste momento você é necessário. Por favor, acorde. Levante-se e ajude o clã Baran. Ark gritou com uma voz embargada. De repente, uma luz emergiu do ramo sagrado antes que o ramo desaparecesse. Ao mesmo tempo, o broto tremeu e uma enorme árvore do mundo de repente subiu ao céu à sua frente. A enfermagem milagrosa foi um sucesso. Seu coração que lamentou a perda de vidas inocentes comoveu Yuzuria. Seu coração que não estava pensando em si mesmo, mas nos outros produziu um milagre. No início você desejava apenas a ressurreição da árvore do mundo, mas seu coração mudou quando viu os numerosos sacrifícios. Valorizar a vida dos outros é a verdadeira mentalidade de um zelador. Embora o esforço seja o mesmo, seu compromisso sincero comoveu Yuzuria. Você valorizou todas as vidas e até moveu a árvore do mundo. Devido à sua conquista de alcançar a mentalidade de um verdadeiro zelador, sua fama como zelador aumentou ainda mais. Asterisco devido ao sucesso da enfermagem milagrosa, todas as estatísticas aumentam em 2. Asterisco a estatística de afeição aumentou em 20. Asterisco fama aumentada em 200. Asterisco alinhamento com o bem aumentado em 50. A enfermagem milagrosa foi um sucesso e você adquiriu o título de cuidador da árvore do mundo. Sua fama como zelador aumentou, por isso você receberá elogios de muitos pacientes. Asterisco como bônus de título, todas as estatísticas aumentarão em 2. Asterisco a fama aumentará em 200. Suas orações sinceras alcançaram um milagre. O surgimento da árvore do mundo acalmou repentinamente o centro da fortaleza. A árvore do mundo. A árvore do mundo surgiu através da nuvem de poeira e pareceu tocar a lua. Enquanto todos assistiam, a imagem de uma linda mulher apareceu em frente à árvore do mundo. A mulher flutuando no ar sorriu gentilmente para Ark, o descendente de um grande guerreiro Ark. Ouvi suas orações. Você orou pela ressurreição da árvore mundial Yuzuria e ela foi concedida. A árvore do mundo Yuzuria foi ressuscitada na fortaleza de Aman. A árvore do mundo Yuzuria é a árvore sagrada que mantém o equilíbrio do mundo perdido igual seu Tandal. Yuzuria, que havia perdido seu poder e consciência há muito tempo, recebeu um novo poder e ressuscitou. Cada uma das árvores do mundo tem seus próprios atributos. Yuzuria é propriedade da lua e traz conforto e tranquilidade às mulheres. Além disso, estende a proteção aos seus descendentes que não podem lutar. Enquanto Yuzuria os proteger, o clã Baran ganhará forças para resistir a qualquer adversidade. Asterisco a durabilidade da fortaleza de Aman e dos edifícios circundantes aumentou em 50%. Asterisco a probabilidade de ser atacado por monstros ao redor da fortaleza Aman diminuiu 50%. Asterisco a defesa da fortaleza de Aman e de quaisquer aldeias construídas ao redor aumentou em 50%. Asterisco quando usuários e NPCs descansam na fortaleza Aman, sua taxa de recuperação aumentará em 200%. Asterisco a fama da fortaleza de Aman aumenta em 5.000. Na verdade, os efeitos de uma árvore madura eram muito diferentes dos de Popó, que era apenas uma muda. Quando a árvore do mundo foi revivida, vinhas grossas cresceram imediatamente ao longo das paredes externas. Eram o mesmo tipo de vinha que protegia a muralha externa do Cairo. Os Nakujuk foram forçados a sair das muralhas. Meus subordinados, punam essas pessoas que foram corrompidas. Bênção divina da parede de ferro. Quando Yuzuria gritou, a luz da lua cheia dirigiu-se para a fortaleza. Assim como uma nuvem de poeira caindo, afundou nos corpos do clã Baran. Yuzuria invocou a glória da lua cheia. Glória da lua cheia é uma técnica especial que usa toda a mana de Yuzuria e só pode ser usada quando a lua cheia. Não pode ser combinado com nenhum outro buff relacionado à defesa. Asterisco a saúde de todos os aliados é recuperada em 50%. Asterisco a defesa de todos os aliados aumentará em 500% por 30 minutos. Asterisco a resistência mágica de todos os aliados aumentará em 300% por 30 minutos. Defesa 500%, resistência mágica 300%? Foi um buff realmente digno de grito. Graças ao buff de Yuzuria, a situação militar mudou imediatamente em 180 graus. Agora, vamos começar isso de novo? Ark virou o corpo e sorriu. Quando a nuvem de poeira desapareceu, ele conseguiu confirmar claramente a situação da batalha. A maior parte dos Nakujuk foram empurrados para fora pelas vinhas, mas ainda havia centenas de tropas Drakens restantes na fortaleza. Enquanto isso, Joel e Duke foram cercados pelo clã Baran, não muito longe da localização de Ark. Você, seu bastardo. Joel e Duke praguejaram quando viram. Mesmo que os Drakens estivessem ajudando Joel e Duke, eles não podiam fazer nada contra o clã Baran e seus aliados da Vila Lancel, que tinham 500% de defesa e 300% de resistência mágica. Além disso, as vinhas dividiram o seu poder pela metade.
Ark liderou a coalizão de Baran igual Lancel e literalmente pisou neles. Quando Joel e Duke morreram, a situação ficou ainda mais difícil e os Drakens fugiram. Os Nakujos que lutavam contra a parede de videira também fugiram. Vá, nós os derrotamos. Viva o comandante, viva para Yuzuria. O clã Baran aplaudiu quando o Nakujo fugiu. Com a situação sob controle, Yuzuria olhou para eles calorosamente antes de se aproximar de Ark. Ark, graças a você pude cumprir as funções que me foram confiadas. Não posso negar que você é meu benfeitor. Agora você é um amigo do meu coração, então por favor, pegue este token. Yuzuria entregou a Ark um galho brilhante da árvore do mundo, ramo sagrado nível 2, especial. A essência de Yuzuria foi adicionada ao ramo sagrado. Graças à adição de Yuzuria, a magia do ramo sagrado tornou-se ainda mais forte. Um bônus adicional será adicionado de acordo com os atributos de Yuzuria. Efeitos contínuos para o proprietário. Asterisco sorte mais 30, mais 30. Asterisco a probabilidade de sucesso em todas as habilidades mais 10%, mais 5%. Asterisco probabilidade de encontrar um item mágico mais 20%, mais 5%. Asterisco ao descansar dentro de uma casa. Regeneração de saúde e mana mais 30%, mais 10%. Asterisco adição. Defesa mais 10%. Asterisco adição. A comunicação remota com Yggdrasil e Yuzuria é possível. Jackpot. A boca de Ark se abriu quando ele recebeu o ramo sagrado. Na verdade, seu coração afundou quando o ramo sagrado desapareceu. Ele não sabia quanto lucro obteria com o submundo, mas receberia enormes danos se perdesse o ramo sagrado. Mas foi atualizado e depois retornou. Da mulher bonita a recompensa. Tudo era diferente de Yggdrasil. Ark recebeu o ramo sagrado e a missão Lore foi concluída. A Lore Quest foi concluída. Graças à conclusão da Lore Quest, sua janela de informações acumulou 4S. No Novo Mundo, é uma decoração fornecida ao jogador que alcançou uma grande conquista histórica que tem influência no Novo Mundo. O jogador que recebesse se tornaria uma lenda nessa área. Além disso, o acúmulo de um certo número de receberia uma recompensa muito especial. Atualmente possuído 7. Então todo o submundo começou a tremer como se um terremoto tivesse ocorrido. Uma rachadura grossa se espalhou pelo céu e começou a se romper como uma cobra trocando de pele. Através do espaço aberto na fenda, o amanhecer brilhante do céu da Terra-média podia ser visto. Sim, depois de centenas de anos o submundo estava finalmente emergindo da tempestade dimensional em direção à Terra-média. A todos os residentes de Lancel voltam para o portão. O portão dimensional desapareceria assim que o submundo subisse. Ele não sabia a que área o submundo se elevaria, então seria um grande problema para os residentes da vila de Lancel. Os residentes e usuários de Lancel passaram pelo portão ao comando de Ark. Então, de repente, ele ouviu a voz do Homem Vermelho em seu ouvido. Boa jogada, foi Ark? Desta vez conseguiu terminar empatado. Eu alcancei o objetivo mais importante. Mas da próxima vez não vou te perdoar se você passar na minha frente. O que é esse bastardo? Por que ele está dizendo essas coisas enquanto se esconde? Ark olhou em volta com uma carranca. Buxil fez voar e agora ele continuava tagarelando. E o que ele disse? Da próxima vez ele não o perdoaria? Ele era um vilão de segunda classe? Escondendo-se em algum lugar enquanto se comunicava com ele. No entanto, Ark logo sentiu sua respiração parar. Ele encontrou o Homem Vermelho montando uma águia no céu. Mas não foi o Homem Vermelho quem fez Ark ficar chocado. Do outro lado do amplo espaço havia um objeto enorme. Um Skirai colossal? Embora apenas uma pequena parte de sua forma tenha sido mostrada através da fenda dimensional, era inconfundivelmente um Skirai. O Skirai era dezenas de quilômetros maior do que a gigante baleia branca gaulesa que eles encontraram no fundo do mar no passado. A longa cauda roçou a fenda no céu. A coisa mais surpreendente foi a parte de trás do Skirai. Parecia carregar um enorme castelo 3 ou 4 vezes maior que a fortaleza de Aman. Parecia um castelo lendário flutuando no céu, uma fortaleza aérea. Ei, verifique o sistema rapidamente. Apresse-se e colete os materiais para o chefe Kim. Naquela época, o departamento de planejamento do Novo Mundo da Global Exos estava um caos. O Novo Mundo ficou quieto por um tempo. Então o sistema caiu em um estado impossível ontem à noite e começou a alimentar uma grande quantidade de energia para iniciar um novo episódio. O sistema principal concluiu a atualização de dados necessária para o episódio 3º. Episódio 3º. Emergência de um novo continente. Um novo continente? O que na Terra? A Myung-Woo puxou o cabelo e gritou. Ao mesmo tempo, Kim Gon-Tai acessou dezenas de dados de computador e virou a cabeça. Chefe, eu encontrei. O que? Os relatórios apresentados pelos pesquisadores nas fases iniciais da produção do jogo detalham as condições necessárias para desencadear o episódio 3º. O novo continente parece ser uma área chamada Netherworld. O nome oficial é Seltandal. O local de surgimento fica a aproximadamente 250 quilômetros nos mares que fazem fronteira com os reinos Sudenberg e Bristania. As coordenadas são x3489y5673. Você acha que não li o relatório do pesquisador? Eu já sei disso. A Myung-Woo gritou com uma voz irritada. Quero saber por que o episódio 3º começou sem aviso prévio. Ainda ontem não havia sinais disso. É claro que vim perguntar o motivo. Bem, o relatório do pesquisador afirmou que a condição para isso é a conclusão da Lore Quest associada à Árvore do Mundo do Submundo. Esse é o problema. Ainda não foi lançado, mas enviei materiais sobre cada episódio trimestral para a emissora de TV. Eu disse a eles que o próximo episódio seria determinado pelas ações dos usuários, não dos NPCs. Essa foi a razão pela qual a Myung-Woo precisava da informação. Era óbvio que a mídia se concentraria nisso. Ele poderia prever perguntas sobre o conteúdo da missão Lore e a ascensão de Seltandal. A pessoa que precisava responder a essas perguntas era a Myung-Woo. No entanto, a Myung-Woo não sabia mais do que outros usuários. O episódio 3º havia começado. Foi incrível, mas isso era tudo que ele sabia. Droga, por que eu sempre tenho que aparecer como um palhaço na TV? Qualquer coisa é boa.
para qualquer coisa desde sites de informações, quadros de avisos ou até mesmo rumores falsos. A Myung-woo sentiu como se estivesse sendo intimidado pelos sistemas do novo mundo. Então Roh Myung-wan, que estava olhando o site de informações, gritou: "B, chefe, eu encontrei. O que você quer dizer? A razão pela qual o submundo está surgindo. Parece que a encontrei. Realmente. Onde? Onde você achou isso? Veja isso. Vou mostrar na tela principal." Roh Myung-wan manipulou o computador e uma imagem apareceu na tela de 120 polegadas. Foi um vídeo que foi postado ontem nos quadros de avisos do site oficial. Enquanto os gestores procuravam no lugar errado, um grande número de usuários já havia assistido aos vídeos e chegou a 13 mil acessos. Isso é o submundo? As equipes do departamento de planejamento eram usuários do Novo Mundo e também funcionários da Global ESOS. Eles ouviram rumores sobre o submundo, então todos pararam o que estavam fazendo e se concentraram no vídeo. O título do filme era Expedição do Lobo Malvado ao Submundo. Assim como o título do filme, o personagem principal era um lobo negro. Quando o vídeo começou, o lobo balançou o rabo e começou a reunir ingredientes no submundo. Mas depois de alguns momentos, o conteúdo evoluiu para a luta contra dezenas de monstros vermelhos. Não. O filme tem elementos para agradar a todos como romance e ação. Eles gritaram quando o monstro parecido com um dragão voou com a carruagem contendo a beleza presa e sentiram admiração quando o lobo foi capaz de salvá-la. E todos começaram a suar e apertaram as mãos uns dos outros enquanto o chefe se transformava. Um épico 2 horas depois, o lobo que superou uma grande quantidade de adversidades conseguiu reviver a árvore do mundo do submundo. Assim, a dimensão conhecida como submundo subiu para a Terra-média. A última cena foi o belo lobo sendo cercado por NPCs azuis na Terra-média enquanto eles o aplaudiam. Quem é ele? Esse lobo? A Myung-woo perguntou depois de olhar fixamente para a tela. Mas nenhum funcionário do departamento de planejamento sabia quem era o personagem. Então a Myung-woo gritou para Roh Myung-wan: "Vídeo, veja o vídeo. A identificação diz Buk-sil." "Buk-sil? Esse é o nome do lobo? Não pode ser." Ele escreveu em sua introdução no quadro de avisos que era um comerciante anão do reino Sudenberg. Então Buk-sil deve ser o fotógrafo. Ligue para ele agora e descubra a identidade do lobo. E não preciso lhe dizer isso, mas encontre-o assim que for identificado. Com o trabalho desse grau ficaremos mais próximos do acesso ao sistema. Não importa o que aconteça, ele deve ser recrutado para participar do projeto. Eu entendo. Roh Myung-wan conectou-se ao site e examinou as informações de Buk-sil. O usuário teve que se registrar com suas informações pessoais para poder enviar vídeos no site oficial. Supostamente o cadastro era para evitar abusos dos vídeos, mas na verdade era para coletar informações do usuário caso ele precisasse. Usando sua identidade de administrador, Roh Myung-wan logo conseguiu determinar o número de telefone de Buk-sil. Não há como Ark ser o único lobo negro no Novo Mundo. Além disso, Ark parece ansioso para se esconder. De jeito nenhum ele permitiria o upload de um vídeo dele. Roh Myung-wan deu um sorriso irônico e pegou o telefone. O tom foi repetido várias vezes antes que ele ouvisse uma voz. "Olá. Com licença. Estou ligando do Departamento de Planejamento da Global ESOS." "Departamento de Planejamento da Global ESOS?" "Sim, você é Buk-sil, que enviou um vídeo no site ontem." "Sim, e quanto a isso? Gostaria de perguntar mais sobre o personagem principal do filme. O protagonista. Você está falando sobre Ark Nin?" "A Ark?" Roh Myung-wan saltou da cadeira com as palavras de Buk-sil. "Você disse Ark agora há pouco?" Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.